Sejam bem-vindos a mais um Nortecast, esse podcast que tem como melhor podcast do país, um direcionamento Nortecast, né? Não é isso, Marcos? Nortecast. Exatamente. O melhor podcast. É o podcast mais direcional do nosso país, né? Esse Essa podcast é isso mesmo, que tem o fundamento de direcionar você, de dar um rumo, um destino para você que precisa, que está perdido, precisa de um rumo, uma direção certa, você só acessar o Nortecast. E hoje nós temos convidados ilustres, um casal que é empreendedor no Digital Influencer. Ele joga no nosso time aqui, Afogados da Ingazeira, o time afogadense. Esse time que tem revolucionado aí a cada dia. E ele é lateral esquerdo, você vai acompanhar a história como tudo começou, como nasceu esse desejo de jogar, de empreender, né, no futebol, atleta, há muito tempo, um desejo desde criança. Então fica ligado nesse episódio até o final para você acompanhar essa história fantástica desse casal que empreende no digital e também empreende no esporte. Aqui do meu lado, Antônio Marcos. Seja bem-vindo, Antônio Marcos. Mais uma vez aqui junto nessa bancada de peso com esse time, né, com esses convidados maravilhosos aqui, que tem muito a entregar, né? Muito conteúdo, muito aprendizado e muita história para vocês aqui. Então, vamos começar, né? Sem mais delongas. Antes de tudo, eu quero pedir para vocês, curte esse vídeo, curte o nosso canal, comenta, deixa seu comentário e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Inclusive, compartilha com pessoas que você conhece da região do Cariri, porque esse pessoal é natural de lá, tá? Verdade. Ceará, Fortaleza ali, a região do Padre Cícero. Como é o nome? É a região? Cariri. Não. Crajubá. Crajubá, a região do Juazeiro do Crajubá. Norte. Isso, Juazeiro do Norte. Já compartilha também e se inscreve no canal, tá bom? Seja bem-vindo, Matheus, Mica, MM. Isso foi combinado não, né? Por Deus. Gostei. Seja bem-vindo, é um prazer receber vocês aqui na nossa casa. Lateral esquerdo do nosso time Afogados. Afogados FC, o melhor, isso é muito bom. E Micaele, que é Digital Influencer. Sejam bem-vindos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Antônio. Prazer é nosso de estar aqui participando. Obrigado a todos que fazem parte aqui do Nortecast, né? Isso. Também quero agradecer e dizer que eu estou muito feliz e lisonjeada por ter sido convidada por vocês para contar um pouco da nossa história. Você já deu uma antecipada aí do que a gente é, mas só esqueceu uma coisa e o principal. Eita. Cristãos. Uau. Cristãos, é isso mesmo. Porque isso é a cereja de bolo, né? É um que Isso. abrilhanta tudo, né? Isso é a base de tudo, né? Ser cristão, acho que é a base de tudo. Se você não tiver Deus, acho que as coisas não fluem da forma como fluíram para vocês, flui para a gente, né? Deus, ele nos traz a paz que excede todo. As pessoas entendem como é que uma pessoa, tanta perturbação, tanto problema, tanta luta, ela consegue ter paz. Aí a Bíblia diz isso, né? Essa é a paz que excede Todo entendimento. todo entendimento. Mas me diga aí, Matheus, como vocês decolaram, ou pousaram, né? Decolaram lá de Juazeiro, não sei se estavam lá. Crajubá, né? Juazeiro do Norte. Crajubá é porque é Crato, Juazeiro e Barbalha. Mas a gente é de Juazeiro. Agora essa cidade Barbalha parece até uma cidade de outro país, né? O nome? Barbalha. Parece que tem uma cidade em algum negócio europeu, né? É um negócio meio europeu, né? A cidade é linda. Preciso Parece. É europeu. Eu nasci lá. Foi. Nasceu em Barbalha? Nasci em Barbalha. Olha aí, que eu moro em Juazeiro. Né? Aí se considera juazeirense. Forasteiro. Ele nasceu em Barbalha porque Forasteiro. a maternidade de Barbalha Na época era melhor. é mais conceituada. Assim, tem um hospital em Barbalha que geral da região do Cariri e Centro-Sul também sempre vai para esse hospital. Lá a cidade? Não, mas é um polo médico, digamos assim, por causa do legal. Hospital, entendeu? Referência. Que é referência, exatamente. E aí, por isso que ele é barbalhense. como vocês decolaram de lá do Juazeiro e pousaram aqui? Como foi isso? Cara, Guilherme, ano passado eu estava disputando essa mesma competição pela uma equipe já do Guarani de Sobral. Eu já estava morando em Sobral, que também é uma cidade do Ceará. E até então o presidente do Afogados me ligou após o término da competição. E dentro das negociações a gente acabou vindo para cá. Mas a gente veio de Sobral, fomos para Juazeiro e acabamos voltando para cá. Vocês conheciam a cidade assim? Porque quando você vem para jogar é uma coisa, né? Isso. Na verdade, não.
Não conhecia. Já tinha jogado contra o Afogados quando eu jogava no Campinense em 2020. Que nessa mesma competição também no Campeonato Brasileiro. O Afogados tinha ficado na mesma tabela. Teve o jogo aqui, só que o jogo aqui eu não vi. Eu joguei contra o Afogados lá. Mas a cidade até então a gente não conhecia. Tinha alguns até amigos da minha esposa de trabalho que são daqui, que hoje moram em Juazeiro. Que até falavam pra gente sobre aqui, mas até então a gente não conhecia nada. Vocês geraram expectativa? Isso, sem dúvida. A gente gerou expectativa por conta disso, né? Passaram muita informação boa. Nós somos do tipo muito caseiro, né? Na verdade, não tem... Essa cidade é uma paz tremenda. Dizem que quem bebe dessa água... Essa cidade é uma paz tremenda. Essa é a realidade e a gente foi super bem recebido quando chegamos aqui. Desde o princípio, né? Porque, na verdade, quando eu vim logo no começo, minha esposa só veio me deixar, eu fiquei ainda morando dentro do alojamento do clube e minha esposa precisou retornar pra gente se organizar com a nossa mudança. Passou um mês, né, amor? Mais ou menos um mês, e com um mês ela veio com tudo, com nossos filhos, com tudo. Então, até então a gente tinha sido recebido muito bem aqui, desde o começo. Afogados, eu não conhecia. Há um tempo atrás eu não conhecia e, na verdade, eu nem sabia que existia no mapa. Mas eu costumo falar o seguinte aqui, falo pro pessoal, que o pessoal sai daqui para tentar a vida em outros lugares, né? Buscar qualidade de vida. E aqui a gente já tem. Sim. É verdade. A gente tem uma qualidade de vida que em Recife, em São Paulo, não existe, não tem essa qualidade. E a gente já tem. Então o pessoal sai daqui para lá e aí passa as férias aqui. Você vê, o lugar que... Era para ser ao contrário. Era para ser ao contrário. Verdade. A gente entende porque opção de trabalho, essas coisas tudo, né? Mas aqui é um excelente lugar. Meu tio, ele é militar há muito tempo. Aí ele disse assim, ele veio aqui visitar, passou uma semana com a gente. E ele falou, porque Carpina é um lugar que é muito violento, assim, tem muito assalto, você tem que andar com o celular na mão ou no bolso escondido. Se andar na mão, é arriscado aí, principalmente nos bairros. E ele é de lá, ele mora em Recife também. Aí ele veio pra cá e viu o pessoal com o celular na mão, assim, sentado. Esse povo é doido. Aí ele disse, rapaz, aqui é demais. E aí a gente foi, uma certa vez, eu comentando com ele, disse, a gente foi numa reunião com a CDL e o comandante do batalhão daqui, ele disse, deu o índice lá, né? De Afogados Negazeiros, furtos, tal, roubos. E naquela época tinha tido menos de 30 furtos no ano e um homicídio no ano. E ele estava assustado porque não era para ter tido esse homicídio. Já estava... Falei, rapaz, em Carpina, isso aí é todo dia. Mensal. Se tiver um por dia, né? Então, assim, mas Juazeiro, como é uma cidade maior, é o quê? É comparado a Caruaru, eu acredito. Acho que a Caruaru deve ser um pouco maior, mas chega bem perto. Sentiram esse... Não, porque como o Matheus falou, a gente é bem caseiro. Tipo, eu amo estar em casa. Legal. Pracinha com os meninos, né? Igreja. Uhum. Então, assim, aqui não fez tanta diferença, porque a gente é muito caseiro. Não sente falta de shopping, não? Não. Raramente a gente vai, acredita? Raramente a gente vai em shopping, assim. Muito difícil. É bem caseiro mais mesmo. quando é pra levar até as crianças mesmo. A gente sente falta exatamente disso, assim, de um Uma lugar programação para as que crianças. tenha estrutura para criança. Uhum. A gente sentiu falta disso. Porque lá todo restaurante Tem. tem playground. um playground, assim. Então É a gente verdade, sai... isso Fica a dica aí, Assim, empreendedores. Né? É verdade. Exatamente. Aqui tem um lugar só. A gente ia formar isso também, mas Pizzaria, né? Também. é uma boa dica até pra gente Fica que é a empreendedor. dica. Obrigado aí. Já pega o... Pega a visão. Pega a visão. Ô, Matheus, e como começou assim esse desejo de você jogar bola? Sei que desde criança a gente tem Justo. Todo garoto tem Eu um sonho de acredito ser... que brasileiro principalmente, né? É o país do futebol, na verdade. Toda criança, mesmo que eu não venha assim de familiar, ele sempre sonha em querer jogar futebol. Por mais que não saiba, né? Quando não sabe, ele é o dono da bola ou é alguma coisa na rua. É isso mesmo. Mas na verdade eu herdei do meu pai. Meu pai, ele não foi atleta profissional, mas ele sempre teve um desejo muito grande sobre ser atleta, ser jogador, jogar amador. E pra onde ele ia era minha companhia quando era criança mesmo. E aí ele sempre saía pra jogar bola, eu sempre tava com ele, participava de alguns jogos com ele mesmo, criança. Então esse desejo foi surgindo, um propósito de Deus mesmo, né?
que foi até aí então que a minha esposa, só vou dar uma dica aqui, foi só até aí que a minha esposa se apaixonou por mim. Só falei isso, amor. Não é? Agora, dentro disso dessa pergunta que o Guilherme fez aí, é impressão minha, Matheus? Ou eu sinto assim que nas crianças elas estão perdendo um pouco de referência assim, no meio futebolístico, né? Porque antigamente era algo, né? Você via os jogadores, vamos colocar na minha época aqui, Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldinho Gaúcho, Kaká, os caras, né, hoje em dia, já o Neymar, ele sofre mais crítica assim, do que as pessoas mais admiram, né? Não sei se é uma sensação minha de fora ou se é algo que realmente acontece. Cara, realmente, como você tem falado, muita coisa tem mudado, né, a respeito sobre isso. Na minha época mesmo, a gente tinha como uma inspiração um herói, na verdade. Um atleta de futebol pra gente era um herói. Hoje em dia não, acredito que a mídia mesmo tem atacado principalmente os nossos profissionais, principalmente brasileiros, né? E não só isso, também dentro das crianças, que é uma coisa que a gente sempre tá vendo. Hoje a gente não vê mais criança brincando na rua, como brincava antigamente. Verdade. E o sonho se nasce ali, né? Na rua, arrancando o dedo, fazendo travinha de chinelo. Segundo a minha esposa, disse que até ela já brincou com o chinelo na mão, né? Pegava bico mas enfim... essas coisas que fazem a diferença, faz o que uma criança sonha, né? Hoje em dia é outra realidade, a criança já é muito nova com celular. Justamente com celular, outros vícios, algumas dependências, né? Na verdade, que tira essas inspirações que vêm desde o berço, né? Cara, eu fui assistir um jogo na época, era um jogo do Brasil eu não lembro qual era a outra seleção. Sei que Bebeto jogava e Ronaldo era banco. Caramba, você é antigo, velho. Não, foi no YouTube. Foi no YouTube. É uma reprise, entendeu? Foi esses dias, eu fui assistir. Eu sou antiga, então, porque Cara, eu lembro de Bebeto. Eu fui assistir a Copa de 94. Eu fui assistir o jogo e eu me arrupiava, cara. Era gravado e eu sentia, assim, tá ligado? A emoção do jogo, entendeu? E hoje você assiste, poxa, gol, ó. Realmente não tem mais aquele clima de antigamente, né? Verdade. Eu lembro da Copa de 94, você falando aí, que foi justamente Bebeto, acho que quando Ronaldinho Fenômeno você veio pra estreou. A estrutura do time, né? Ronaldo Fenômeno era banco, pô. Verdade. Era. Ele estreou, acho que foi ele que fez aquele gol, deu um chapéu no cara e fez, não sei se foi ele ou foi o Gaúcho. Foi o Ronaldinho Gaúcho. Foi o Gaúcho, contra né? a Venezuela. E eu sei que assim, aquele clima foi muito bom, muito legal, todo mundo em festa, as casas, você passava as casas tudo com as bandeirinhas verde, amarelo, azul e branco, era muito gostoso. E realmente hoje não tem mais esse entusiasmo. Verdade. Falta isso, né? Você sente isso? Sem dúvida. Na verdade, Copa 94 eu não assisti, né? Eu lamento isso. Tava ainda nos planos de Deus. Eu vim assistir em 2006, 2010, enfim, vim pegar essas Copas, né? Mas em 2006, 2010 ainda era esse mesmo ânimo, né? Quando falava que estava chegando próximo da Copa, as crianças só queriam saber de pintar a rua mesmo, de colocar bandeira, de sair de amarelo e verde. Enfim, hoje em dia a gente não vê mais isso, é hoje difícil. Hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas com a eleição do que com a Copa do Mundo. Justamente. Agora aqui em Afogados, a gente tem visto hoje, né, o time de Afogados com mais... Tanto as crianças, mas a população em si, né? Envolvida ali. A gente vê, porque não tinha isso, né, né Marquinhos? Há um tempo atrás não tinha. Hoje a gente vê aquele entusiasmo, o pessoal indo ali para os jogos. Esses dias até no treino, tinha num treino, acho que desse último jogo que vocês tiveram agora, no treino antes, tinha uma galera, foi no dia do treino, tinha uma galera grande ali com um monte... Com a roupa. Verdade. Quando eles foram gravar, né? E eu falei, poxa, que legal. Até perguntei pra vocês, até o jogo é hoje. Acho que foi pra Micaele, perguntei se o jogo era hoje. Na época não, é amanhã. Na época da pandemia, pô, era tendo jogo, a galera estacionava as vans fora do estádio, né? Que era fechado, né? E ficava em cima. E ficava em cima. Pronto, foi na época que eu joguei contra o Afogados, isso aí, 2020. Caramba. Na época da primeira pandemia, né? Que aí ficou sem público os estádios. Mas isso aí, Guilherme, como eu te falei, essa região daqui é um exemplo vivo disso, né? Porque a região do Pajeú é uma região, querendo ou não tão desenvolvida comercialmente. E por não ser assim, passa a ser o quê? A prioridade, principalmente das crianças, da família. Isso. Não é verdade? Então, é interessante até que o Afogados ele joga com o nome das cidades circunvizinhas destacado atrás. Ou seja, é como se fosse uma referência para as cidades vizinhas. Por isso que a cidade inteira tem abraçado essa causa.
as crianças. Muitas crianças vão também na semana assistir o treino. E isso é interessante, porque Legal. isso é a realidade do futebol, né? Futebol não é só o futebol, como é até uma frase, né? Não é só o futebol, ou seja, envolve sonhos, envolve família, envolve crianças que estão ali gerando sonho. Outras gerações. Gera sonho não só para dizer que é jogador, ou seja, mas para pensar em mudar uma realidade de uma família, né? Que a gente sabe que o futebol é assim. Tirar de muda. caminhos errados, Isso, como tirar de drogas, caminhos né? errados, justamente. Mas você O falou esporte, né? algo muito interessante mesmo. A mídia, nesse sentido, ela presta um desserviço, né? É Assim, verdade. ela acaba denegrindo, uma máquina de destruir reputação, né? Isso. Voltando um justamente. pouco no que ele perguntou, assim, se a gente sente diferença nas referências, né? Porque antes as referências eram Bebeto, Romário, a gente não via eles expostos na mídia como hoje, que eram muito egocêntricos, né? Os de hoje são muito egocêntricos. Então, assim, realmente não são pessoas que eu gostaria que o meu filho se inspirasse. Porque, tirando o futebol, o talento do futebol, eles não têm nada a acrescentar na vida de uma criança. Verdade. Então, assim, a mídia... A mídia não, o mundo tá de cabeça para baixo, Sim, né? verdade. Antes o que era feio, hoje é bonito e vice-versa. Então, acho Verdade. que... E a tendência, a gente sabe, né? Que A velocidade piorar. das informações. né? Então, nós temos que nos preservar a nossa família o máximo que a gente puder, inclusive desses artistas, né? Que são jogadores, mas muitos são artistas. Porque assim, nesse ponto que minha esposa tá até falando, como eu falei, a gente via uns atletas como herói, porque a gente só conhecia dentro de campo, né? Só Sim, conhecia nessa isso. parte do que eles superavam ali, do que eles... Enfim, hoje não, a gente sabe a realidade toda de um atleta de futebol, né? Tanto a vida pessoal como... Tudo. Justamente. E isso acaba que algumas coisas não edificam, né? Eu vi uma frase, eu não lembro de fato como era, mas era mais ou menos assim. É melhor que você não conheça seus heróis. Verdade. Seus ídolos, né? É melhor que você não conheça seus ídolos. Porque talvez você crie uma imagem daquele marketing que é feito sobre ele, né? Pra ele passar aquele tipo de imagem. Só que quando você conhece pessoalmente, é algo totalmente E diferente. até nós mesmos, por exemplo, de vez em quando sai na mídia algum jogador que agrediu a esposa, né? De um time grande, por exemplo. As pessoas passam pano para aquele crime da agressão porque é um excelente jogador. Então, assim, até os nossos valores ficam em xeque. Será que vale a pena eu expor isso? Né? Assim, tipo, meu Deus, eu tô torcendo por um cara que cometeu um crime, agrediu uma mulher, mas ele é tão bom no futebol que eu não tô nem aí pra ela. A gente acaba perdendo um pouco a humanidade, né? Por causa... E até assim, para a própria esposa, né? Fica difícil. Será que vai valer a pena eu expor? Porque Verdade. talvez eu não seja tão bem visto agora. Na verdade, quem era para ser mal visto era ele, né? Verdade. Acaba que... É uma inversão de valores. É né? isso mesmo, inversão de valores. É bem complicado isso. Ô Micaeli, agora Passar a bola, né? passar um pouquinho a bola para você. Você que empreende no digital, é digital influencer aí. Sim. Há quanto tempo nesse... E como começou, né? Como Então, surgiu. Isso. Comecei Eu lancei ela. bem despretensioso. Na primeira arroba que eu dei dele, ele ganhou uns 2.000 seguidores. Vixe, Eu posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Eu vou fazer uma pergunta aqui e vocês vão ver. Você falou do primeiro arroba. Hum. Então eu vou pedir pra você explicar o primeiro arroba. Não, deixa eu falar primeiro. Deixa eu responder os meninos. Não, então, foi bem despretensioso empreender no digital, porque eu era maquiadora e na época não tinha stories, era só foto mesmo no Instagram, mas tinha o Snapchat. Aí eu criei um Snapchat e comecei. Eu nem sabia o que era uma blogueira. Nunca segui nenhuma digital influencer, assim. Vim seguir depois que aconteceu, né, comigo. Então, no Snap, eu comecei a dar dica de maquiagem com vídeos curtos. E, eu tinha 100 visualizações, o que já era muito para quem não... Na época do Snap, principalmente. E aí, uma vez eu dei uma dica de um produto no Snap que eu comprei, que eu não tinha recebido, não era blogueira. E falei onde eu tinha comprado. E aí, dessas 100 meninas, Algo bem natural. vamos supor que 70 foram na loja e compraram o mesmo produto. Caramba. No dia seguinte. Falando que foi através dela. Não, com a minha foto. Elas printaram e levaram. Quem é essa Micaeli? Tanto que o meu primeiro Instagram era essa Micaeli. Porque o pessoal falou, quem é essa Micaeli? Não sei o quê. Aí, pouco depois, o Insta começou a ter stories. Aí eu excluí o Snap e fiquei no Instagram. E pra mim, pra minha carreira de maquiadora foi muito bom.
Porque eu comecei a ficar mais conhecida e tendo mais clientes. Então, eu ganhava dinheiro de maquiagem. Mas eu comecei ganhando muita coisa. Porque o que eu postava, as meninas queriam comprar. E por isso também, vou dar um salto assim bem grande, senão eu vou falar muito. Por isso que até hoje, a gente já morou em Campina Grande, Sobral, agora estamos aqui. Eu continuo com contratos com empresas de Juazeiro. Porque eu vendo. Modéstia à parte. Uhum. Postou, vendeu. Entrega resultado. Isso, porque os meus seguidores são... porque assim, eu sempre divulgo o que eu compraria, mesmo que eu esteja recebendo dinheiro para divulgar. Se for algo que eu não acredito, eu não divulgo, eu não recebo esse dinheiro. Você coloca a verdade ali, né? Legal. Exatamente. E as minhas seguidoras são como eu, são mães, são donas de casa, trabalham. Conecta, né? Se quiser comprar algo, vai economizar em alguma coisa para investir em outra, entendeu? Então, eu sempre passo essa verdade, meninas, eu investi nisso porque para mim vale a pena. Se para você vale a pena, você vai em tal lugar, usa esse link que tem cupom de desconto. Então, tudo que eu vou postar, eu falo dessa maneira. Então, as meninas confiam e sempre me dão feedback, que realmente foi o que eu falei. E sempre que vão na loja comprar, falam que viram no meu Instagram. Então, isso sempre traz retorno para mim. Tanto da empresa que contratou me contrata novamente, como me indica para outras pessoas. Você está gerando valor para as pessoas e isso automaticamente volta para você, né? E glória a Deus, assim, eu tenho 5 empresas lá que nós crescemos juntos. Tipo assim, eu tô com eles desde quando eu comecei. E, por exemplo, um é o Açaizeiro, que é um açaí que tem lá o melhor do Cariri. Então, que a gente começou junto e já estamos há 5 anos. E lá, assim, eles são referência mesmo em açaí. Eles começaram pequenininho mesmo, assim, uma garagem. E hoje é um prédio maravilhoso. Colocaram um sushi também. Legal. Aí também teve Bolo Mania. Outras empresas que a gente começou ali no comecinho mesmo. Uma rede de odonto, Doutor Vital. Que a gente também começou pequenininho, era um consultório. Hoje são 2 clínicas muito grandes. E é legal você ver o crescimento, né? Eu fico... Né, participar disso. Inclusive, tem uma empresa lá que é a cara dela, né? De lá. Que é daqui de Pernambuco, Caruaru Poupas. Não, tem Caruaru Poupas são eles também. que, na verdade, falavam de Afogados aqui pra gente. O prédio do dono da Caruaru Poupas é do lado da minha casa. O Neto, pai dele, o filho dele, na verdade, que mora lá, que é o dono da... justamente, Neto. Conhece, Neto né? é o dono das polpas lá, no Ceará todinho. Você tomar suco no Ceará, a ex-esposa dele, né, que faleceu, a gente era prima da minha mulher. Liliane, a gente se conhecia, até porque ela também difícil, era... né, a gente perguntar se conhecia alguém daqui de Afogados, todo mundo aqui se conhece. Né? Você vê, né, o quanto o mundo é pequeno, né? Então... a gente se conhecia tanto porque eu trabalhava para eles, né? E ela também estava começando no digital, como digital influencer. Então, às vezes, a gente se encontrava em eventos ou fazia provador na mesma loja. Nós não éramos amigas, mas a gente se conhecia e se respeitava, se cumprimentava. Quer dizer, você começou do nada, assim. Foi sem querer. Por acaso. E aí, quando eu meio foi sem querer, foi legal. Ela casou também assim, sem nada. O arroba foi sem querer. Então, aí... Só tô dando alguns spoilers. Não, e essa história aí? Só alguns spoilers. Na época da maquiagem, eu tava muito bem, obrigada, assim, como maquiadora, mas eu cansei. Tipo, eu sou dessas, assim, cansei, não quero mais. Né? Isso é legal também. Aí mas o que é que eu vou fazer? Tipo, né? Morava só meu filho mais velho, que só nós dois, ele era bebezinho quando a gente se conheceu. E aí foi quando, pela primeira vez, uma empresa perguntou quanto eu cobrava para divulgar algo. Ninguém nunca me perguntou quanto eu cobrava. Só dizia, posso mandar? Pode. Eu não sabia como era. Já tinha algumas influencers lá em Juazeiro, assim, umas 3 que eram referência. E eu tenho que saber quanto é que eu cobro, porque eu não sei cobrar. Mas eu tinha uma estratégia. Quando eu divulgava você, eu printava antes de divulgar e eu printava depois. Para mostrar o resultado. E geralmente, assim, quando era lanche, pizzaria, hamburgueria, muitas vezes, antes de passar as 24 horas dos stories, as pessoas me ligavam pedindo para apagar, porque tinha acabado o pão, tinha acabado a massa. Não tinha como, entendeu? Então, eu comecei a
Não, então eu não vou me basear nelas, não. Só quero saber para ter uma ideia. Nem para cobrar barato demais, nem para me achar, né? E aí, quando a primeira pessoa perguntou quanto era que eu cobrava, aí eu tive um clique. Eu disse, pronto, aí como é que eu vou ganhar dinheiro? Divulgando. Uhum. Aí eu disse, eu cobro tanto. A pessoa pois manda o endereço. Aí mandou a pizza e o dinheiro. Eu disse, eita, como é bom. Aí nessa brincadeira eu engordei uns 10 quilos, viu? Caramba. Com pizza, com açaí, com tudo no mundo. Agora eu mando o Pix. Agora é comida pizza. Aí foi assim que começou e, glória a Deus, tem dado super certo. Mas dentro da história de vocês, eu quero fazer uma pergunta para os dois, né? Um responde depois o outro, assim. Que eu gosto sempre de saber. Quais foram as principais dificuldades, as principais barreiras que vocês encontraram nos dois nichos? Nas profissões? Sim. Cara, Porque vocês contaram, poxa, cheguei lá e tal, e fiz um gol e golaço, né? E tal. Só que tem as dificuldades, né? Claro, Tem os momentos que vocês sim. pensam em desistir e tal, e persistem, né? E tal, vou pra frente. então, como eu tinha falado, né? Eu tinha herdado. Não tem problema Pode não. deixar. Eu pode herdei ficar à vontade. esse bonitinho. sonho do meu pai. E até então, quando o meu pai foi percebendo que eu tava levando jeito para essa profissão, ele começou a investir, assim, diante aos clubes da minha cidade, na região. Que na época o Icasa tava uma Série B, tinha escolinha, tinha uma certa estrutura dentro daquela região do Cariri. Meu pai sempre me acompanhando. E aí, dentro dos clubes de futebol, um atleta que é menor de idade, ele só pode morar dentro do alojamento a partir dos 14 anos. E aí meu pai tinha dito pra mim que eu iria estudar a partir dos 14 anos, ele ia me colocar em algum clube. E a partir daí, com 14 anos, eu fui pra Porto Alegre, sozinho pro Internacional. Caramba. Passei o ano inteiro, eu nunca tinha saído assim de casa pra morar muito tempo distante da minha família, mas em 2012 eu passei o ano inteiro distante da minha família até o final do ano. E aí retornei pra minha cidade e fui pro Bahia. Foi quando eu fiquei de 2013 a 2016. Eu acredito que a maior dificuldade que a gente tem no futebol é principalmente nas categorias de base, hoje em dia, né? Que é na estrutura, é naquilo que é na desenvoltura dos atletas, né? Porque diante a minha não, porque esses clubes Internacional e Bahia, você sabe que tem uma certa estrutura elevada. Isso, já. Porém, nas regiões onde eu moro, eu digo até aqui mesmo, até em Pernambuco, melhor falando, Sim. tem poucas estruturas para jogar base. para Inadequada. base, né? Para base. Então é por isso que acaba que muitos atletas eles só vão diretamente pro profissional. Tem muito exemplo de atleta que não passa por uma categoria de base. Porque chega num time profissional, lá não tem uma alimentação adequada, não tem um assistente social que lhe leve para a escola, não tem uma certa estrutura. E querendo ou não, os pais não deixam ficarem, né? É um risco, na verdade, é o maior risco. Eu acho que a maior dificuldade é essa. Ou então, Distância. Isso, distância da família, como eu falei, né? Primeiro, a distância da família é a maior dificuldade. Mas, porém, quando a gente chega num lugar que não tem uma estrutura, acaba sendo pior, né? Pior ainda. Porque, como eu falei, esse é um sonho que era do meu pai. A minha mãe não abraçava, minha mãe queria que eu estudasse, sabia que a realidade de jogador não era fácil. Enfim, aí depois ela foi abraçando, foi vendo e foi aceitando. Porém, se eu chegasse num clube e dissesse a minha mãe as condições que eram, ela ia querer que eu ia retornar. Justamente. Muitos atletas de futebol desistem por isso. E isso quer dizer, na verdade, que é falta de oportunidade, né? Porque talento nós temos. Talento nós temos muito. E até eu tenho certeza que muitos de nós conhecemos jogadores com muito talento que não chegaram. Mas é por conta justamente desses empecilhos. Meu irmão mesmo é um exemplo, meu irmão, né? Já pensei em desistir várias vezes. Nunca tive um plano B, na verdade, mas eu já pensei em desistir. Porque é bem complicado, cara. Bem Eu complicado. acho que futebol. a maioria dos jogadores, né, que chegam lá de fato, assim, que dão certo, eles vêm de origem humilde justamente por isso, porque não tem um plano B. Justamente. Entendeu? Então eles. Eu pra acho que cima. o foco maior é você fazer dar certo, né? E aí, como você tem muito gás, acho que não quer voltar, não quero fazer. Retroceder, não né? quero retroceder. E acho que quem tem uma estrutura financeira melhor, acho que vai ter outros contatos, né? Sim. Contatos melhores, né? Condição de você, que infelizmente acontece muito isso, né? Verdade. De você pular muita etapa, que a gente tem que O QI.
Não entendi muito esse. Quem indica. Quem diz? Legal, mas é isso mesmo. Mas quando entra dentro de campo, isso não se sustenta, né? Não. Muitas das vezes, né? Isso não sustenta. Realmente ali passa a ser motivação, né, na verdade. Principalmente para atleta assim, que é da base. Porque um exemplo maior, um ano inteiro distante da sua família, datas comemorativas, férias, fim de semana sozinho num alojamento que você só vê a tia da cozinha para colocar o seu prato e para recolher seu prato. Cara, isso não... Você ligar pra sua mãe e seu pai, você acabar de chorar porque você só tem 15, 16 anos. Enfim, tudo requer sacrifício, né? Sim. Tudo requer sacrifício. E no futebol não é diferente. Isso é bom, cara. Isso é a base do nosso podcast. E isso é muito bom a gente frisar sobre isso. Porque quem veio hoje, Matheus, de lateral esquerdo no time profissional, não sabe pelo que passou, né? Justo. Forjado, né? Verdade. No Quer dizer, fogo. não foi assim, né? Do dia pra noite. Verdade. Eu tava conversando agora há pouco com um cara que é empresário, empreendedor também, no ramo de ótica, e ele falando exatamente sobre isso. Ele dizendo assim que é difícil, cara. A esposa dele dizendo o seguinte: eu já chorei muito em casa, muito mesmo. Meu Deus, não tem ninguém. Que a gente coloca uma pessoa, não dá certo, coloca outra, não dá certo. E chegando em casa, chorava. Ele disse que ela chorava mesmo, feito uma criança, agoniada, porque não tinha ninguém e estava sobrecarregada. Hoje, depois de 7 anos tentando, eles conseguiram uma pessoa que vai fazer a gerência, né? Já está há uns 6 meses fazendo essa gerência e desafogou eles. Aí você vê como é as coisas de Deus. Eles também são cristãos. Eles dizendo assim que depois disso, agora ela engravidou. Está grávida, né? Deus preparou primeiro essa etapa para eles poderem agora... Cara, ainda agora você me fez lembrar. Ou melhor, né? O Espírito Santo me fez lembrar. A pergunta que você me fez é se eu tinha desistido, né? Se eu tinha pensado, na verdade, em desistir. Como eu falei, pra mim, eu tive um bom começo. O meu QI, foi bom. Eu tive uma pessoa que me indicou pra ir pro Internacional, depois tive uma pessoa que me indicou pra ir pro Bahia, ou seja, times de elite, né? Principalmente em categoria de base. Enfim, me profissionalizei, acabei voltando em 2016, 2017, foi onde eu me profissionalizei. Primeira partida profissional foi no time da minha cidade, Guarani de Juazeiro. E a partir daí comecei a rodar naqueles... A partir daí começou o sofrimento. Porque assim, eu tinha uma realidade. Sim. Eu tava desenvolvendo, grande, né? olhando o time profissional do Internacional jogar. Tua meta... da Alessandra. A expectativa, né? Minha expectativa era lá em cima. Pô, vamos profissionalizar aqui. Joguei no Bahia. Pô, vamos profissionalizar aqui. A realidade aqui é muito boa. Ali já era um sonho, né, na verdade. E até então acabei retornando em 2016 para minha cidade, para casa. Na verdade, quando eu voltei pro Bahia, ainda fui pro Palmeiras, do Palmeiras não fiquei, fui pro Ceará, do Ceará não fiquei, e aí final do ano já retornei. E eu retornei pensativo pra caramba, mas, meu Deus, será se não é isso que é pra mim? Enfim, em 2017 acabou que o rapaz que tinha me indicado em 2012 pro Internacional tinha assumido o clube da minha cidade profissional. E foi a melhor fase do time, foi a Guarani. Foi até onde a gente tirou até o próprio Náutico daqui de Pernambuco na Copa do Brasil. Enfim, joguei o meu primeiro campeonato brasileiro de Série D, me profissionalizei. 2018 voltei a jogar em outro clube lá do Ceará. Primeira divisão no campeonato estadual. Depois do campeonato estadual eu não consegui nenhum clube que abriu as portas para mim no campeonato brasileiro, que era até então que eu tinha jogado no ano anterior. E aí foi que eu vim a jogar a segunda divisão do campeonato cearense. Da segunda divisão foi onde depois que terminou eu vim jogar a terceira divisão. Antes de jogar a terceira divisão, lá tem 2 competições. Ou é a terceira divisão no final do ano, no final da temporada que se chama. Ou é a terceira divisão, ou é uma Copa que se chama Copa Fares Lopes, que são entre 5 clubes que participam, que o campeão ele dá a vaga para a Copa do Brasil do próximo ano. E aí não apareceu nenhum clube dessa Fares Lopes, os times profissionais estavam me oferecendo muito baixo. Pra você ter ideia, tava me oferecendo menos do que eu recebia no Bahia, na categoria de base. Caramba. E eu ficava assim, cara... Eu era solteiro, morava com meus pais ainda. Cara, será que é isso que o Senhor quer pra mim? Eu não era cristão. Na verdade, eu era ignorante. Eu tinha uma fé, na verdade. Eu acreditava no Senhor Jesus, mas eu era muito ignorante. Mas eu me perguntava, me trancava no quarto, chorava como você falava. Porque aquilo que eu tinha desenvolvido era dar orgulho aos meus pais. Eu sabia que eu só estava retrocedendo, estava de uma primeira divisão para uma segunda. De uma segunda, eu estava gerando expectativa apenas para uma terceira, para uma Fares Lopes.
E aí foi então onde eu conheci a Cristo e a minha esposa na 3ª divisão. Caramba, que legal. Cheguei na 3ª divisão, fui convidado para um clube que também é da cidade, o Crato. O Crato estava na 3ª divisão, um clube que ali da região tem uma certa tradição. Não é um clube tão grande, mas ali na região tem uma certa tradição. Então estava com um projeto muito bom, com jogadores que realmente já tinham feito o nome. E então abracei, fui praticamente recebendo quase nada. Foi para não ficar parado. Para né? não ficar parado. Para tentar Pra treinar, evoluir, mostrar, abrir o mercado. E então foi aí que a gente conquistou o acesso, da 3ª para a 2ª no final de 2018. E dentro desse acesso foi onde eu conheci a minha esposa e onde eu conheci a Cristo. E aí depois que eu conheci a Cristo e a minha esposa, eu digo, meu Deus, o Senhor me fez dar a volta em tudo, conhecer toda a situação dentro do futebol, para que o Senhor me mostrasse que o Senhor pode me colocar no lugar que o Senhor quer. Legal. Eu cheguei assim, antes de ir pro Crato, eu acho que foi, respondendo sua pergunta, acho que foi a pior fase assim que eu me vi. Eu disse, eu não vou. Passei semana, passei dias pensando, eu não vou. Mas eu confesso a você que lá foi a melhor fase da minha vida. Em relação a tudo, que foi a partir dali que eu comecei a crescer. Foi a partir dali que eu casei, foi a partir dali que eu conheci a Cristo, foi a partir dali que abriu as portas do mercado para mim. Tive um acesso da 3ª para a 2ª, no outro ano eu já joguei uma 1ª divisão, depois eu já fui chamado para jogar no Campinense, queria disputar a Copa do Brasil, disputar o Campeonato Brasileiro, enfim, a partir daí, para a glória do Senhor, as portas se abriram. Foi igual, foi tipo o oleiro, né? Quebrou o vaso todinho, pra depois refazer. Do isso jeito dele, né? Por isso que a gente canta, né? Os planos de Deus são maiores. Né? Verdade. E aí eu começo até, às vezes eu ficava me questionando, né, cara? Eu ficava me questionando. Me questionava demais. Senhor, por que não deu certo lá no Bahia? Senhor, por que não deu certo lá no Internacional? Senhor, por que não deu certo quando eu fui pro Palmeiras? Nesses clubes que tinham uma certa estrutura. Queria me dar estrutura, né, na verdade? Financeira. Justamente. Não só financeira, mas diante de tudo. Treino, Tudo. Competições. Mas aí o Senhor pegou e me disse assim, porque não é da forma que eu quero, né? É a forma que Ele quer. Porque eu fico me imaginando, hoje eu me imagino, né? Quem seria eu se eu tivesse me profissionalizado ali? Verdade. Se tivesse passado por esse processo. Hoje eu penso em ser um herói, como a minha esposa citou. Não só para os meus filhos, que claro a gente pensa, quem é pai sabe, a gente pensa ser herói para os seus filhos, mas hoje como profissional eu penso ser herói para torcedor, principalmente infantil, mas não só dentro de campo, dentro e fora de campo. Sim. É como a minha esposa falou, hoje o futebol não é só futebol que abrange só um certo cenário, salva vidas o futebol, não é verdade? Verdade. E eu acredito que tudo isso que aconteceu foi permissão do Senhor justamente para testemunhar. É verdade. Glória a Deus. Ah, sim, com certeza. Fantástico. Sem dúvida. Teve Mas que passar aí- pelo processo. Isso, justamente. Mas aí eu só vou falar até 2018. Aí 2018 pra lá, minha esposa vai responder agora. Então, como eu falei, eu morava sozinha com meu filho, mais velho, que era bebê. E eu conheci uma missionária. Na época da maquiagem, nós somos cristãos e a gente congrega numa Assembleia de Deus. Alguns usos e costumes, a gente... Assim, tem coisas na igreja que a gente não concorda, na doutrina. Mas a gente gosta da seriedade, né? A gente cresceu, assim, fez discipulado em uma assembleia, então a gente gosta da escola bíblica, enfim. Aí eu conheci uma missionária, eu estava maquiando e uma mulher marcou um horário de maquiagem e ela só dizia assim, eu quero ser a última. Eu disse, mas minha senhora, tem 30 mulheres aí pra maquiar, eu só vou terminar meia-noite, não interessa. Aquelas irmãzinhas do coque, sabe? Já sabia o que era que... Não, mas eu ainda não conhecia. Não, né? ela já sabia o propósito dela. Não, também, ela né? sabia porque estava lá. E eu, pois tá bom, e maquiando. Ela foi a última, eu comecei a maquiar ela mais de 11 horas da noite. Quando eu terminei, ela terminou, terminei. Ela disse, pois olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Deus tem um plano. Aí começou a falar no mistério, né? Ei, Que é isso? nunca tinha nem Começou visto. a falar no mistério e tal, e dizendo que Deus tinha um propósito, e eu, amém, tá bom, né? Cansada já de tanto Homem, fazer. tu é doido. Eu sei que aí ela falou assim, ela não me convidou para a igreja dela, o que eu achei mais interessante foi isso, ela disse, olha, tem uma igreja em tal lugar, lá a missionária Camila, segunda-feira tem círculo de oração, vá.
Aí eu, tá bom. Doida pra ela ir embora, pra eu ir dormir também, né? Descansar. Enfim, eu não fui na segunda. Mas alguns meses depois, em uma segunda, Deus me levou para essa igreja. E na hora que eu cheguei em frente a essa igreja, eu lembrei da mulher. Eu disse, vale, acho que aqui é a igreja que aquela mulher falou. Tipo o Espírito Santo, né? Só Deus, né? Minha gente, olha, eu vou contar. E aí eu tava indo pra academia e papai me pediu pra ir em determinado lugar, que foi onde eu parei justamente em frente à igreja. E era uma assembleia. E eu com roupa de malhar. Aí o pastor estava na porta, mas eu não sabia que ele era pastor. Ele é uma pessoa muito humilde, muito simples. Tava de chinelo. Eu disse, oi, moço, eu posso entrar? Ele disse, pode. Eu disse, mas eu tô com essa roupa. Ele tem nada, não. Aí eu entrei. Pra que eu entrei? Me arrependi, porque foi 2 horas de joelho. Eu nunca tinha passado 5 minutos. Era círculo de oração. Tinha 5 pessoas na igreja. E eu, meu Deus do céu, se eu me levantar aqui, vou chamar a atenção. Só tem 5 pessoas, não terminou hoje. Mas Deus é Deus, né? Quando terminou, finalmente, eu nunca mais venho. Aí o pastor, que eu não sabia que era o pastor, ele disse, olha, Deus manda lhe dizer que ainda, para você saber que foi ele que lhe trouxe aqui, essa semana ele vai mexer no seu processo na justiça. Eita, Aí eu tava com problema na justiça, porque o meu primeiro filho foi adotado. Uhum. E eu estava com um problema na adoção, assim, foi uma adoção à brasileira, né? Assim, não foi como glória a Deus, hoje ele já tá no meu nome. Mas na época, assim, tava muito tenso. Quando ele falou isso, eu... Tipo, eles não têm Instagram, não me conhecem. É um pessoal muito humilde, muito simples. Eu que criei o Instagram da missionária. Aí eu, oxe, quem disse? Aí eu comecei a chorar, né? Porque foi Deus mesmo, assim, falou comigo, assim, foi muito incrível. No dia seguinte, ligaram pra mim da vara da infância. Caramba. No dia seguinte, quando ela disse, Micaele, porque eu já era conhecida lá, né? Aí a menina ligava, ei, Micaele, tu não sabe de uma coisa, mudou o juiz. Porque o juiz era uma bênção. O outro, sabe? Tipo assim, ele era muito legalista. Mas, tipo, ele nem olhava para a situação em si, ele queria saber se estava lá na lei. E nós não estávamos. Sabe? Ele não estava levando em consideração o melhor interesse do menor. Porque Miguel já estava comigo desde o dia que nasceu, ele já tinha 1 aninho, tinha creche, tinha tudo, assim, tudo que eu tudo. Ele tinha uma família, né? E ele não olhava para isso. Ele estava perigando, né? Tirar o menino de mim para botar num abrigo. Oxe. Ah, nem me fale, eu sofri demais. E aí ela disse, mudou o juiz. Quando ela disse isso, eu disse, meu Deus do céu, bem que aquele pastor falou. E fiquei, né, nesse negócio, eu queria ir para essa igreja. Virei a rata da igreja, vendi minhas calças tudinho, que lá era a assembleia que só usa saia. Calça. Eu fiquei, só usa saia. Sim, você só usava calça. Né? Era. Aí eu fiquei melhor amiga da missionária, eu queria estar direto na casa dela. Eu achei bom, né, ouvir Deus falando. E a melhor parte, né, eu tenho que dar um salto, porque a história é longa. Que eu chego já quando eu conheci Mateus. Foi nesse ano. Foi tudo, foi só bênção, foi só glória e aleluia. Já estava firme, né, na igreja. E aí, num culto de missões, o pastor convidou uma pessoa para pregar. E disse quem era o pregador dessa noite. O juiz. Eita. Juiz da vara. O juiz que foi mudado. Era irmão. Era lá da igreja. Da igreja. Quando, eu não sabia quem era ele, eu só sabia o nome dele. Mas quando o pastor disse, hoje quem vai pregar aqui, lá fora ele é autoridade, é juiz, mas aqui ele é servo de Deus, vem pra cá, doutor, fulano e tal. Aí eu, olha, meu Deus do céu, que viagem, assim, né? Muito doido. Muito rápido, né? Muito... Tipo assim, Deus fez um reboliço. E eu, meu Deus, e esse homem pregando e eu olhando pra ele assim, eu acho que ele tava constrangido, porque eu ficava desse jeito, ó, olhando pra ele. Admirado com o que Deus tinha feito. Era. Aí quando terminou o culto, né, aí eu fui falar pra ele. Aí ele disse, rapaz, Deus é bom, né? Ele dizendo desse jeito. Depois Deus falou, pastor. Ele, pô, descanse. Pronto. Aí benção. Continuou, né? Foi bênção. Aí eu orando por um varão. E eu dizendo já orando aí. Porque eu conheci a missionária, eu tava na igreja, eu queria casar, que eu queria uma estrutura familiar para o meu filho. Eu sempre gostei, assim, né, de cuidar da casa. Eu sempre gostei. Eu não cuidava porque eu tenho que fazer. É uma varoa. Glória a Deus.
Aí eu ficava, Camila, que é a missionária, vamos orar? Eu quero casar. Ela, mulher, tem paciência, Deus vai enviar. Não, mulher, aqui nessa igreja. Deus não vai mandar para essa igreja. Ela, mulher, Deus mandou. Era uma congregação pequena. Pequena, num bairro longe, não tinha ninguém. Deus essa mandou um igreja. juiz. Não, então, aí Camila, ela disse, mas o meu, ele mandou lá de São Paulo. Eu tava aqui e veio de São Paulo. Eu disse, pô, então vamos orar para Deus mandar. Aí eu dizia que eu queria missionário, ou então pastor, que fosse servo de Deus e não sei o quê. E aí, quando chegou época de eleição, um candidato me chamou para fazer parte da campanha. E eu cobrei um valor razoável. E a missionária disse, não vá não, mulher. Esse mundo de política, não sei o quê, tu é nova na fé. Aí eu disse, não, Camila, eu tenho que ir, mulher, não se preocupe, não, eu tô firme. Eu vou porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Só que assim, eu tinha que estar todos os dias na campanha, eu ia perder culto. Mas fica orando aí por mim que eu vou. Fui. Aí eu, no primeiro comício, né, show me abatucada, assim, meio que me fez... Eu me desviei, assim... Eu achei bom estar longe da igreja, entendeu? Foi um negócio assim... Eu fiquei me sentindo tão culpada que eu bloqueei o pastor e Camila do Instagram. Né? Com vergonha. Porque, tipo assim, depois das campanhas, ia todo mundo pro happy hour. E principalmente ela, que ela tava ali pra mostrar a campanha. E tipo meio assim, que ela mostrava tudo. Ela já tinha trocado a imagem dela, tava como já uma serva, né? Porém, o Instagram dela já tava começando a mostrar tudo. Aí... Quando ela se envergonhou e acabou bloqueando os pastores. Foi. Porque, tipo assim, nos comícios, nas coisas, a galera faz bagunça mesmo. E eu tava ali pra mostrar, eu tinha que mostrar a popularidade do candidato, né? Tinha a galera LGBT que ia de drag. Então, eu mostrava tudo. Aí o pessoal da igreja aí, eu disse, não, vou bloquear aqui, porque não dá certo. Senão eles vão brigar comigo, né? É indisciplina. E aí... Peraí. Vamos fazer uma pausa aí, porque a gente vai fazer um merchan agora. Aquela musiquinha do Marquinhos CD Show. Marquinhos CD Show. A gente vai fazer um merchan, porque essa história aí é muito... Todo mundo tá querendo saber, né? Até 2018, vocês estão sabendo. E ela é interessante, tá prendendo minha atenção, todo mundo tá preso aí, né? Eu já falei 2 spoilers já. Ela falou de um primeiro arroba, né, que ela me deu, que ela me lançou. Aí eu perguntei, então como foi esse primeiro arroba? Não, mas aí quando eu... Deixa ele fazer a propaganda dele. Peraí. Ela gaguejou, gente. Pessoal, esse podcast, você tá gostando? Então comenta aí o que é que você tá achando do podcast. Não deixa de dar o seu like, compartilha esse link com o máximo de pessoas que você puder e se inscreve no nosso canal. Esse podcast tem um oferecimento de Wally Filmes. O Wally é o nosso Barba aqui. O Barba. Você conheceu aí no episódio antigo, né? Ele sempre fica ali atrás das câmeras, mas no episódio anterior ele apareceu aqui fazendo as perguntas dele, que era bem sistemático aí. Então, o Ali Filmes, o melhor filmmaker da nossa região aqui. Precisou? É só chamar. Tem Temos desconto, também... dizendo que viu aqui no Nordcast. Tem desconto. Tem sim. Importante. O Ali é bom de negócio. Esse é o Barba. Também temos o oferecimento de Salvador Implantes, o melhor implantodontista da nossa região. Vamos para o Trava-Língua. Que fica no endereço que trava a língua, que todo mundo já sabe, mas trava a língua mesmo, na Praça Padre Carlos Cotá, número 62. Não é? Não trava a língua? Praça Padre Carlos Cotá. Isso. Número 62. Tá vendo? Melhor implantodontista Salvador Implantes. E o melhor açaí da nossa região. Não podia deixar. Vai ter no final. Olha, já liga aí, Brandão, mandando o açaí. Melhor açaí da região, que fica na praça também. É praça, aqui é muita praça. Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara. Qual é o número, Marquinhos, sabe? Não, faço 381. Eu lembro do 62 por causa de Brandão. E a segunda loja, que fica na Avenida Rio Branco, número 87. Temos os clientes aqui fiéis, Micaele e Matheus. De verdade. Né? Isso aí. E eles são clientes fiéis, aprovadíssimo. O açaí? O açaí, o creme de avelão, o creme de ninho, minha gente, olha, só peçam. Já pode mandar o açaí também, tá? Aqui. Tá bom, vamos lá, vamos essa história que tá... Do varão, né? varão. Camila, vamos orar, eu quero assim, eu quero o pastor, missionário, quero servo de Deus, bonito.
E eu orando, né? Aí, isso eu tava orando antes de ir pra política. Só que aí, quando eu saí um pouco da igreja, foi muito rápido. Foi muito rápido mesmo. Sabe, assim, fui só resgatar essa alma. Pode entrar no detalhe. Eles querem saber o detalhe. Né? Aí, o candidato, ele patrocinava o clube que ele tava, que era o Crato, essa 3ª divisão do Cearense. Aí, ele falou, Micaela, eu quero que você vá lá no estádio de futebol pra tirar uma foto com a blusa do Crato. Eu disse, vou não. Vou nada. Tá aí uma coisa que eu não vou? Aí ele, mas por quê? Eu disse, não, porque eu acho que não pega bem. Uma mulher ir para um meio de um jogo, assim, olha, acaba a cuspida pra cima, né? Uhum. Aí ele, mas vá. Aí eu fui, né? Depois eu vou levar um amigo meu que é fotógrafo. Vou de calça jeans. Falei, de jeito, não pode de jeito você criar com sua saia longa, mas vista a blusa e tira uma foto lá com o jogador. E aí eu fui no final do treino. Eu sou míope, minha gente. Sou muito míope. Tô enxergando vocês que eu tô de lente. Mas eu fui sem lente. Começou, gente. Fui pra tirar essa foto. Aí o fotógrafo chamou alguns jogadores. Eu ficava no meio e eles aqui do lado pra tirar a foto, né? Que era uma campanha aí pro Crato. Que ia ser o lançamento de uma camisa. Não era, amor? Isso. E Matheus, ele não tava nesse meio. Ele tava jogando, tava treinando bola parada. Só que como eu já tava famosinha, assim, no Instagram, uns jogadores me conheciam do Insta e pediu pro arroba. Ei, marca a gente pra gente ganhar seguidor. Aí eu disse, Marco, bota aí o arroba de vocês. Ela aproveitou a oportunidade. Coloca daquele ali também. Mentira, que eu não tava nem vendo, nem de jogador, nem de jogo eu gostava. Aí, escuta, aí ele botou o arroba dos meninos que estavam na foto pra eu postar, né? E botou o arroba de Matheus, sem Matheus tá na foto. Primeiro arroba que ela me deu, sem eu tá na foto. Mas eu não sabia, que eu não sabia quem era fulano. Eu era um dos únicos jogadores que era de Juazeiro, que estava nesse projeto do Crato. Foi um projeto que eles trouxeram até bastante jogador de fora. E ela acabou me marcando. Ou seja, na minha cabeça ela já me conhecia, eu não conhecia ela, né? Uhum. Foi? Eu não te conhecia. Mas eu não conhecia, não. Eu não conhecia, não conhecia nada de futebol. Há controvérsias, né, Matheus? Você já me conhecia. Também não. Eu te conheci lá naquele dia. Conheci, não. Depois eu conto. Há controvérsias, né, Matheus? A pior parte, que eu vou ter que entregar a minha idade. Fala, amor. Não fala do aí, escute, né? O menino marcou o Matheus sem Matheus estar na foto. Mas eu não sabia, porque eu não sabia eu não sabia quem era quem ali. Eu tirei a foto e fui embora. Até africano tinha nesse Aí ele tinha, até africano. Tinha nesse ele, por que tu me marcou? Eu disse, não, marquei quem botou uma arroba aí. Aí eu respondi aí lá, pois agora vai ter que tirar uma foto comigo. Aí eu, quem é esse, né? Assim, olhando assim. Aí eu, bonitinho. Desviada. Eu, eita, bem bonitinho, né? Aí eu dei cabimento, assim. Adivinha pra onde ela me chamou? Pro açaí? Aí. Foi pro açaizeiro? Não, eu tava tomando açaí, ele se convidou. Eu não. Foi. Então foi assim, tipo assim, alguém botou o arroba dele na minha foto. Foi assim que a gente... por incrível que pareça, eu conheci o irmão dele, porque o irmão dele já namorou com uma influência de lá. E ele sempre tava na mídia, né? Porque... Aquele que você conheceu aqui. Legal. E eu não sabia nem que Saulo tinha irmão. Até porque ele sempre morou fora, né? Isso. Aí eu não sabia. Mas começou assim, alguém colocou o arroba dele numa foto minha e ele puxou o assunto. E como eu tava, assim, se eu não tivesse na... Essa é empreendedora até no amor, né? Legal, aí escute, viu? Aí eu sei a oportunidade. Eu sei que, né, acabou que dei moral. Achei coisa mais linda. Acabou que ela disse, vem buscar pra gente tomar nosso açaí, que eu tô lhe devendo. Tô lhe devendo um açaí e uma foto que eu lhe marquei. Sério, amor. Aí eu sei que eu dei moral e tal. Tipo, e foi ótimo. Só que teve um dia que eu estava dirigindo e o Espírito Santo falou no meu coração, eu vou voltar e tu vai ficar. Eu senti do nada, assim, do nada. Eu nem tinha dito a ele que eu era crente, porque eu não tava dando testemunho, né? Esse aqui se passasse em 300 igrejas, era 300 no nome do pai, assim, que ele fazia, né? Ele era muito baixo, mas eu sempre achei muito bonita a fé dele. Era genuína, entendeu? Mas, tipo, nunca falei nada, né? Mas nesse dia, assim, que eu senti, eu olhei até pro céu, porque eu senti tanto que eu senti, assim, o meu corpo ouviu essa palavra. Aí eu comecei a chorar. Eu disse, não, Senhor, eu não aceito, não. Pois eu vou. Pois eu não vou ficar, não, dizer, né?
Meu Deus, eu pedi um missionário, eu não ia mandar um jogador do Crato, dizer de jeito, assim, brigando com Deus. Já tava gostando dele e tal. Bem apaixonadinha. Uma coisa linda dessa. Apaixonada. E tu também. Aí... Os corações estão rolando aqui já. Aí eu sei que eu fiquei nessa briga com Deus. Mas olha aí, o berçário gospel, né, que eu era. Eu fiz um teste. Eu disse, meu Deus, ele é tão católico, ele não vai querer ir para a igreja. Eu vou levar ele para a igreja. Se ele se converter, então dá certo, né? Senhor, se o Senhor abençoar, então dá certo. Eu acho que não é de Deus, mas se for, se o Senhor puder, eu dizia assim com Deus, se o Senhor puder abençoar, então abençoe. Seja feita a tua vontade. Seja feita a minha vontade, mas queira, né? E aí eu sei que eu chorei nesse dia sozinha. Fiquei até toda estranha com ele. Não foi, amor? Foi. Fiquei toda estranha com ele. Aí ele, o que foi? Aí eu chamei ele para ir para a igreja. Aí ele até falou assim, vamos para a missa, foi? Foi. Aí eu disse, vou. Nós vamos para a missa de manhã e de noite nós vamos para o culto, né? Aí... Empreendedora. Falando aí. Sei que não fomos para a missa, acho que porque ele não acordou. Mas também não fomos no culto na igreja que ela Aí, sim, a sabedoria que eu tive, porque assim, a Assembleia de Deus, vocês sabem como é, né? Rígida, é muito rígida. Eu já tava aquela linha, né? E quem é ignorante já começa a julgar antes de ir, né? E o meu pastor é uma bênção, um homem de Deus, mas ele foi nascido e criado na Assembleia. Ele só olha assim, sabe? Ele não consegue, assim, não chega aonde talvez eu cheguei, né? Deus tem as estratégias. Então, eu disse, eu não vou levar ele para a Assembleia, não. Deus me livre. Aí levei para outra igreja. Uma amiga minha me convidou, eu disse, eu vou. Eu sei que eu fui o caminho todo chorando, e ele sem entender. O que é que essa não tanto chora? Se você não vai entender. Só sabe quem, né? Quem já pisou. E quando a gente chegou no culto, eu nem lembro qual foi a palavra, mas quem começou a chorar foi ele. Verdade. Caramba. A pregação, assim, foi toda no coração dele. E aí, no final, o apelo, né? Tem que ter. Aí, se você sentiu com essa mensagem, não sei o que, vem aqui. Aí eu, vai, besta, né? Vai. Tu não sentiu, não? Aí ele, senti. Eu, pois vá. Ele, vamos comigo. Verdade, aí eu fui, né? Aí, quando o pastor orou nele, ele, ó, caiu. Foi meio, cara. Foi. Caiu. E quando ele levantou outra pessoa. Foi o dia que eu aceitei Jesus. Ele aceitou, assim... E talvez até você que esteja assistindo, você deve estar imaginando, né? Não, isso durou muito tempo. Cara, isso durou um mês. Acredita? A gente se conheceu no final de outubro. Dezembro a gente já estava noivado e já éramos cristãos. Apesar de novo convertido. E Deus fez, assim, um reboliço tão grande que nós ganhamos... Tipo assim, eu queria uma prova, né? De Deus, que ele era de Deus. E nós somos pentecostais, vocês são outra linha, né? Mas, enfim. Converti na Assembleia também. Né? Então você sabe, né? A mãe dele é a mãe do Coque. Ô, Glória! Quero conhecer a irmã. E Deus, ele... Não, hoje, assim, ele não pega muita gente de surpresa, porque ele fala muito a todo momento, assim, Deus está mandando alguma mensagem pra gente, né? E aí a gente ganhou de presente a aliança de ouro. Sem do nada, assim, uma parceira minha, né, que eu divulgava a loja dela, ela disse que ia começar a vender a aliança de ouro. E ela queria dar uma pra gente. Caramba. Eu pedi a Deus, né? Eu disse, me deu um sinal, né? Aí, no dia seguinte, a menina ligou pra ele. Presenteou. Foi. Tipo assim, é muito... A gente se conheceu em outubro, né? Que, como eu falei, a terceira divisão do Campeonato Cearense é no final do ano, no final da temporada. E a gente conheceu em outubro, e aí até então se conheceu já praticamente, começou a vivenciar todo dia. A gente começou realmente a se gostar. Eu morava sozinha. Tanto eu na minha cabeça, eu tava gostando dela, mas já sabia, tipo, imaginava que isso não iria pra frente. Como na cabeça dela ela tava gostando de mim, mas imaginava que isso não iria pra frente. Porque ela tinha outras expectativas e eu tinha outras expectativas, né? Ela tinha expectativa de ter varão, enfim. E eu, por ser do mundo, não tinha expectativa nenhuma de ter família. Não tinha. A minha realidade é essa. E até então, quando eu conheci ela, como ela resumiu aí, ela teve muita sabedoria pra me ganhar pra Cristo, pra me levar. Ela me levou numa igreja que só não tinha a placa lá, Assembleia de Deus. Mas a liturgia inteira. Quando eu conheci, era da Assembleia. Cantava o hino, cantava louvor, era a mesma denominação, só que era um ministério próprio. Era um ministério próprio. E foi aí que na primeira vez que eu fui no culto com ela, aceitei Jesus e eu comecei a
chamar ela, amor, eu quero ir agora visitar a tua igreja. E quando eu visitei a igreja dela, eu disse, gente, é a mesma coisa daquela outra igreja. Igualzinho. Só que, porém, aquela era num pátio de um condomínio. Era mais chique, né? Porque assim, a gente... Mais moderna. Era mais moderna. A gente ia pra uma congregação num bairro bem distante, assim. Eu gostava da igrejinha pequena, entendeu? Aquele relacionamento, assim, com os pastores, com os irmãos. Eu sempre gostei muito. Enfim, Aí eu disse ao pastor, traze meu namorado. Aí, assim, nós éramos tão... Meu pai e minha mãe, assim, os pastores, eu era tão junta com eles. Eles diziam, tá bom, traga. Deixa eu... Mas, ó, aí eu mostrava a foto. Ele, meu Deus do céu, porque Matheus andava assim, mais boleirão, né? Aí eu sou, pastor, fique em paz, trabalhar é de Deus, né? Fez discipulado, fez curso de obreiro. Batizamos. Aí quando batizou, aí Deus abriu as portas. Foi só, assim, acho que Deus... Deus preparou ele, o missionário, né? Porque desde então, desde o Campinense, que foi depois que ele batizou, foi o primeiro tempo que ele foi em Clemão. Foi o Campinense. Aí ele começou o ministério dele, que é pregar nos clubes que ele trabalha. Então, o missionário que eu orei, ó. Tcharam, Tá aí, tá vendo? melhor do que eu pedi, eu imaginei, porque coisa linda. Empreendedora, dessa, né, eu gente? imaginei. Empreendedora. Ela viu num Eu jogador pedi que deu bonito, uma mas ele arroba mandou com proposta. lindo. Ela viu num político aonde poderia chegar até mim. Pra você ver aonde os Toda pensamentos dela. estratégia. Toda uma estratégia. Toda uma estratégia. Do céu. Empreendedora nada. Essa daí é... Mas enfim, cara, quando literalmente eu conheci a Cristo, que com a ajuda da minha esposa, do Espírito Santo, dos próprios pastores lá da nossa cidade, que teve todo esse tempo, acho que foi uma caminhada de 3 a 4 meses, com a gente caminhando mesmo todos os dias, nos mostrando a verdade. Aí eu parei para perceber o porquê eu tinha chegado até o Crato. Porque eu tinha chegado até, na minha cabeça, né, a uma pior divisão de um clube. A uma pior divisão de uma competição. Vergonha, né? Na verdade, já estava sendo uma vergonha para mim em 2017, quando eu me profissionalizei, queria jogar uma competição Série D. Porque os clubes que eu tinha expectativa era Série A. Série A. Bahia, na época era Série A. Internacional era Série A. Enfim. Foi e está sendo, né, um trabalho de Deus, assim, na vida dele. Porque, como ele mesmo falou, ele tinha muita expectativa, porque ele tinha talento, estava num time grande. Então, né, Deus trabalhou nesse... orgulho, não sei se é orgulho. Tem que conhecer Micaele, né? Isso. Você tem que vir pro verdade Crato. é isso. É. Na verdade é isso. E principalmente a Cristo. Principalmente a Cristo. Verdade. Porque Cristo é a nossa base, é a nossa alicerce, né? Uhum. Tanto na minha vida profissional, porque a gente iniciou na vida profissional, como também na familiar. Porque assim, há um contexto que fala que sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei, né? Meu irmão, se eu tivesse sido no muito, misericórdia de mim hoje. A realidade é essa. Misericórdia de mim hoje. Quem eu seria hoje? Claro que Deus poderia também ter feito o seu agir quando eu estivesse ali no grande. Só que eu sabia que pelo meu eu, como eu estava, talvez o meu caminho não fosse nem se estender tanto. Porém, quando eu cheguei no pouco, eu comecei a dar valor às simples coisas. Simples coisa eu comecei a dar valor, principalmente quando eu conheci a Cristo. Também a ver o cuidado de Deus, assim. Justamente, mesmo a gente não... esse é o cuidado de Deus. Porque o cuidado de Deus me fez ver o pouco e o muito. Mas me veio ver o principal, com Cristo, a caminhada com Cristo, com o valor, dando importância. Porque como eu falei, quando eu conheci minha esposa, eu tinha conhecido para conhecer. Não tinha essa expectativa de gerar uma família, de criar. E esse para mim hoje é um sentimento mais incrível que o Senhor fez aqui na Terra. Sentimento de família, amor por esposa, amor pelos filhos. Não é entanto que a Bíblia fala que é um texto bem conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Ou seja, fala de família, fala de um sentimento de família. Porém, quando eu era ignorante, eu não tinha esse sentimento. Eu não sabia o que era isso. Então, eu sei que o Senhor me deixou ir até ali a pior divisão porque Ele estava cuidando de mim, estava se importando comigo. Estava tendo um futuro melhor para mim. Sim. Tem uma passagem que fala que o Senhor diz assim ao seu próprio povo. O Senhor coloca o seu próprio povo na prisão, né? Jeremias, se não me engano, 29. E ele diz assim, eu bem sei os planos que tem a vosso respeito. É um plano de trazer futuro e perseverança. Uau. Não é verdade? Forte. Então foi assim que o Senhor fez comigo. Eu cheguei a um nível no futebol que na minha cabeça eu queria desistir. Não tinha mais. Porque
dentro daqueles, não só minha expectativa, dentro daquelas pessoas que estavam à minha volta, também já não tinha mais expectativa por mim. Ou seja, eu cheguei a um limite que estava só eu e Deus. Dentro da minha profissão. Ô, Matheus, e nas concentrações, você dá uma palavra pro pessoal? Como é que faz isso? Pela graça do Senhor, meu irmão, a gente costuma trazer uma palavra, costuma orar, costuma testemunhar isso, né? Na verdade, nós estamos sendo privilegiados nesse podcast, porque eu e minha esposa sempre sonhamos em gravar um vídeo contando nossa testemunha. Que legal. Que legal. Acredita? Nós sempre sonhamos em contar uma testemunha, só que por falta de tempo, porque eu acho que o Guilherme pouco tempo já viu que minha vida é bem corrida, né, Guilherme? Muito corrida. Por falta de tempo, a gente não tinha parado ainda para contar assim esse testemunho. Eu sempre falo que ela deu em cima de mim, deu esse arroba, e a gente se resume a isso. Mas não fala o propósito tanto. Que o Senhor fez ela se desviar. Mas o Senhor meninas fez eu da chegar... igreja, moças, não façam isso. Não tá? siga esse caminho. Não, siga pelo esse amor caminho. de Deus. Então, às vezes eu até evito assim, testemunhar Essa parte. essa parte, porque muitas meninas também sonham com um varão, né? pode Será que seguir o meu esse tá no conselho mundo e eu vou arrisca. buscar? Não façam isso. Essa é a exceção, não é a regra, né? Não é a Isso. regra. E respondendo o que você falou, é mais por gratidão. Nós sabemos que também esse é o nosso chamado, esse é o que o Senhor nos escolheu. Como eu falei, quando eu comecei a perceber aonde o Senhor teria me levado, teria permitido eu chegar, era para testemunhar, não teria outra condição. Então, todos os clubes, eu creio que o Senhor quer falar de alguma maneira através de mim. E o que eu quero só é me posicionar para cooperar com o que Ele quer fazer através de mim. Legal. Através de outras vidas. Por quê? Porque eu não fui abençoado por ser eu. Fui abençoado através da vida da minha esposa. Foi a minha esposa que, pelo Espírito Santo, pela sabedoria que ela teve, ela me ganhou. Não é verdade? Porque talvez se ela não tivesse sabedoria, eu, por ser tão ignorante, eu já tinha Largado. Tinha largado mesmo. Mas não, enfim. É a palavra, né? Na verdade, que transforma, que cura, que liberta. Enfim. Então, por gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, porque nós sabemos que nós servimos a um Deus que, para Ele, nada é impossível. Na vida do futebol, nós temos um pensamento. Como eu falei, nós temos um pensamento que precisa passar por uma base, naquela base você precisa se profissionalizar no time grande. Senão você não chega. Eu estou dando um exemplo na vida profissional no futebol. Na vida da minha esposa também, eu acredito que ela tenha um pensamento também. Ah, tem que ser assim. Não, tem que ser desse jeito. Não, tem que ser dessa maneira, senão não dá certo. Mas nós servimos a um Deus que nós sabemos que não é dessa forma. Sim. A forma é dele. Faz o impossível. Justamente. Tanto. A forma é dele. É por isso que hoje nós se mantém de pé. É como você falou bem no começo da nossa conversa, né? O Senhor nos traz uma paz que excede o entendimento. Isso. Meu irmão, se a gente parar, Antônio, se a gente parar, eu e a minha esposa hoje parasse para pensar no amanhã, a gente não estaria aqui. Não vive. Aí eu vou te testemunhar mais outra coisa. Acho que pra gente, a gente até se estende, é conversa de cristão, Não, gente. fica à vontade. Conversa muito. Mas enfim, pra te testemunhar mais uma caminhada nossa. Quando eu conheci a minha esposa, que a gente literalmente se casou por obediência ao Senhor, que a realidade é essa, a gente já se amava, já se respeitava, mas se casamos por obediência ao Senhor, eu passei a receber convite de fora. E quando eu passei a receber convite de fora, minha esposa era praticamente onde estava Eu comecei a ganhar dinheiro. ela estava num patamar mais elevado dentro da profissão dela. Uhum. E o que ela fez? Ela renunciou. Renunciou os empregos, renunciou o contrato que ela tinha com grandes empresas lá de Juazeiro. Tudo para a obediência da palavra. Ou seja, tudo para viver pela fé. Mas foi assim, foi noutra proporção, né? Mas trazendo aqui o exemplo de Abraão. Deus deu o filho a ele, né? Exato. E pediu de volta, ele deu. Aí Deus, pô, também não quer não, fique. Foi igual com o meu Instagram. Eu tava ganhando dinheiro com o Instagram, porque, tipo, as empresas estavam crescendo, à medida que eu também estava crescendo, então outras empresas, eu quero aquela blogueira, entendeu? Então comecei e eu aprendi a cobrar. E aí foi quando Deus abriu a porta pra ele longe, fora. E todo mundo, tu é doida, tu tá fazendo tanto sucesso aqui, tu tá... Aí eu disse, mas eu casei pra morar longe? Não, eu vou com meu marido, né? E outra coisa, fiquei grávida, eu casei grávida, tipo, o meu primeiro filho é adotado, né? Porque eu já tinha tentado... Outra testemunha. Outro testemunho. Ela não conseguia engravidar. Porque a história, o testemunho é muito grande. Muito longo. Que bom. Mas enfim. E aí quando... desculpa, amor. Fala. Quando
todo mundo dizia, tu vai, tu tá fazendo sucesso, tu tá fazendo teu nome aqui. Eu disse, eu vou. Mas, e eu fui avisar as empresas, ó, eu tô indo embora, vou morar em Campina. Mulher, e aí eu tô lhe avisando, você arruma outra blogueira. Não, pois, lá não tem internet não, o povo tem. Pois ninguém me deixou. Que legal. Glória a Deus, assim, a gente continuou, nós continuamos juntos, noutra cidade, eu continuei trabalhando, foi até mais cômodo, porque eu trabalhava de casa, porque eu saía muito, eu rodava o Juazeiro todo, não era, amor? Verdade. Então eu comecei a trabalhar de casa, cuidava da casa dos meninos, fazia comida, cuidava dele e trabalhava. Colaborava com ele. É uma testemunho que eu falei a respeito do sentimento de família que o Senhor implantou em mim. Porque assim, se a gente parar pra perceber, talvez as pessoas tenham imaginando, pô, esse casal já deve ter vários anos juntos. Não, a gente vai fazer... A gente tá com 3 anos e meio, vamos fazer 4 anos esse ano. Ou seja, se a gente não tivesse adotado realmente a obediência ao Senhor, a gente nem se conheceria direito. Por quê? Porque desde quando a gente casou que eu tô morando fora. Ou seja, eu teria ido pra Campina Grande e ela estaria na minha cidade. Passei 1 ano fora. Tinha ido pra Sobral e ela tinha ficado na minha cidade. Não teria visto nem meus filhos crescer. Então, assim, a partir do momento que a gente realmente decidiu obedecer à palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor estava falando conosco, dizendo que a gente precisava viver pela fé, a gente passou uma vida, assim, extraordinária. De verdade, meu irmão. A gente não sabe do amanhã. Eu confesso a vocês que a gente não tem... como é que eu posso falar? Expectativa? Financeira. Uma poupança? Uma poupança, uma reserva. Porque, assim, como eu falei, futebol é uma coisa bem certa. E blogueira. É incerto. Mas a paz que excede todo entendimento não nos traz preocupação. Acredita, Guilherme? A gente tem uma certa nessa conta... área, Deus é em todas as áreas, mas assim, ele tem sido A gente tem uma certa conta fiel. Mensal por ter filho, por ser pai, por ser... As despesas são altas. É despesa alta. Sim. E se a gente parar pra pensar como um atleta de futebol, que a gente sabe que a realidade de hoje é diferente, como um digital influencer, que a gente sabe que também é uma realidade, que é uma coisa incerta, ou seja, hoje uma empresa lhe quer, amanhã não lhe quer. Que se a gente parar pra pensar... pessoas novas, a né? gente tem preocupação, não tem paz. Mas o Senhor sempre tem cuidado, Guilherme, até aqui. Cara, a gente teve viagem que a gente se preocupou com mudança e o Senhor providenciou um caminhão de graça. Disse assim, tá passando um caminhão pra certo lugar, mas vai passar pra tua cidade. Acredita, cara. Porque uma mudança de um estado pro outro é caro. É caro. E o Senhor sempre mandou. Sempre cuidou. Tudo providência de Deus. O nosso estilo de vida, embora seja simples, porque a gente é muito caseiro, é caro. E a nossa realidade não condiz com o que a gente ganha. Entendeu? Assim, tudo é Deus, é Jeová Jireh mesmo. Assim, É verdade. É bom demais ser crente. É bom demais ser crente. É a pessoa no vale da sombra da morte. Eita, Deus, como o Senhor é bom, né? Deus ter provido tudo, né? Bom demais. Ô, Matheus, a gente é muito... Cristãos. Quantos cristãos tem lá no Afogados? Diante do clube, contando com pessoas que fazem parte. O Alisson. O Alisson, né? É, uma benção. O Alisson. Teve lá, tivemos ontem reunido, na verdade, com o pastor de vocês. Foi? Que legal. Que tem o Alisson, tem o Ayrton, eu acredito que o Aleph que chegou, o goleiro. Tem o Breninho, o Nunes, tem uns 5 a 6 cristãos lá. Que legal. 5 a 6 Já cristãos. fica uma atmosfera melhor. Né? E outra coisa, o sal não pode ser muito não, senão estraga a comida, né? Com certeza. Com certeza. Já chegou assim na concentração, depois que você deu uma palavra, um deles disse assim, essa palavra, aquela mensagem que você trouxe, poxa, eu tava pensando em desistir, cara, mas aquela mensagem foi... Já teve assim, teve alguns que não falaram diretamente comigo, teve alguns que falaram com outros, mas teve alguns que falaram, até na verdade, que até aqui de Afogados, que falou isso e acabou aceitando Jesus. Caramba. Acabou aceitando Jesus. Porém, o que acontece, que às vezes a gente tem dificuldade, às vezes quando eu falo, eu e a minha esposa, né, porque quando a gente não tá na nossa cidade, a gente não tem um local para direcionar, que é por não conhecer, sabe, denominações, igrejas. A gente chegou aqui, conheceu o Alisson, que tem a igreja, conheceu até um pastor agora, mas enfim, as dificuldades que a gente tem é essa, de levar a palavra e encaminhar uma pessoa para ser regada, né? Para ser cuidada, para ser como nós fomos.
Porque não adiantava de nada eu ter ido com ela ali, me convertido, aceitar Jesus. Depois E se não, voltar. justamente, se não tivesse uma pessoa pra estar me orientando. Que se importasse, né? Por isso que eu sempre gostei de igreja pequena, assim, Isso. porque tem esse relacionamento. Mas teve sim. Mas aí a gente depois foi para uma igreja Legal. grande que continuou tendo, né? E como teve também situações de o Senhor falar diretamente para nossa área profissional. Sim. Para a nossa área Foi. profissional mesmo. Um grande exemplo é recente. Como minha esposa disse, o Senhor sempre tem mostrado sua fidelidade conosco, não diante aos nossos esforços, mas diante ao cuidado que Ele quer para nós. Um testemunho aqui recente que eu não posso deixar de ressaltar. Nosso jogo antes da classificação. Nós tínhamos os últimos 2 jogos. Nos últimos 2 jogos nós precisávamos ganhar para depender de um resultado. No penúltimo jogo nós ia jogar contra uma equipe que é até da minha cidade, que é o Icasa. Que nós precisávamos ganhar. Nós tínhamos que ganhar de todo jeito. E aí sempre fica concentrado eu e o outro varão, que é onde a gente faz a reunião e tal. E nesse dia eu vou resumir. A gente fez a oração à noite, fez o culto à noite, mas antes da gente dormir, o Senhor incomodou esse varão que é amigo meu, sobre aquela passagem sobre Paulo e Silas. Tinha chegado à meia-noite, eu sou um cara bem sistemático, sabe? E quando é dia de jogo assim, eu tenho que dormir no horário, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer as coisas de forma bem certa, porque foi assim que eu aprendi. Mas enfim, chegou meia-noite na véspera do jogo, incrível que pareça, eu não tinha dormido ainda. E aí esse meu companheiro disse assim: Matheus, eu não queria te incomodar não, mas como tu já tá acordado, não dormiu ainda, eu queria te dizer que eu queria orar meia-noite, eu queria orar contigo. Aí abriu a palavra, Paulo e Silas, Atos 26, se não me recordo. Paulo e Silas, começamos a orar, começamos a aclamar, começamos a aclamar, escutando o Senhor falando. Meu irmão, eu fico até arrepiado. E escutando o que o Senhor estava falando, e chegou no outro dia. Nós tínhamos uma certeza, que nós iríamos vencer. Nós tínhamos uma certeza que iríamos vencer. Chegamos diante do jogo, primeiro tempo saiu de 3-0, segundo tempo estava 5-0. No terceiro gol da nossa equipe, eu olhei para ele assim e disse: é um terremoto. Aí ele começou, meu Deus. Eu disse, meu irmão, é um terremoto. A gente não entende. Às vezes a gente pensa que o Senhor só fala em área espiritual. Amém, é verdade. Mas o Senhor cuida de todas as áreas. Sim. O Senhor nos transforma na área espiritual para nos abençoar na área familiar, na área profissional, em todas as áreas para dar direção. Ou seja, um jogo que a gente imaginava que iria ganhar de 1-2-0 estava de 5-0. Ninguém entendia. Minha esposa estava lá na minha cidade, a torcida do Icasa lá lotado, não sabia o que estava acontecendo. Sabe o que era que vieram dizer no final do jogo? Esses caras venderam o jogo. Caramba. Esses caras venderam o jogo. Aí eu e meu companheiro, que é varão, dissemos assim: vendeu o jogo? Espera aí, que eles vão ver. Isso a penúltima rodada, fomos para a última rodada. Esse clube, o Icasa, estava praticamente classificado. Precisava só ganhar ou empatar. Não, na verdade precisava ganhar. E a gente precisava ganhar e esperar que eles empatassem para poder se classificar. Eles tinham que empatar ou perder. Isso. Né? Aí o que aconteceu? No último jogo aqui nós pregamos lanterna. Ganhamos de 7-0. Mas aí estavam dependendo dos resultados. Aos 91 minutos do segundo tempo do jogo deles, o time que já não ia nem se classificar, que não tinha mais objetivo nenhum na competição, empata o jogo. 91 minutos Faltando do segundo um tempo. minuto pra acabar. No jogo nós fizemos 7 gols. 7 era gols mesmo nós que fizemos nada. gol. Mas era mesmo que nada. Não adiantava nada. Porque Porque dependia Porque do não classificava. outro. Nós não tínhamos comemorado tanto como escutamos a nossa torcida gritando por conta do grito deles do empate. Eu comecei, tava chegando o final, eu disse, meu Deus do céu, 7 gols pra nada. Aí botei no jogo que tava acontecendo ao mesmo tempo, faltava 2 minutos pra acabar. E fui eu que dei o grito lá na torcida do Afogado, né? Eu assistindo aí o gol do Globo, aí eu, gol do Globo. Aí todo mundo da começou. torcida começou a gritar. Enfim, aonde eu Ai, tô querendo foi- chegar? O foi Senhor, demais. quando ele fala, a Bíblia diz que quando a palavra, desculpa. Quando a palavra ela vem de Deus, ela não volta vazia. Então aquilo nós sentimos que foi o cuidado do Senhor diante da nossa vida profissional. Desde o começo da competição, eu estava aqui, antes da gente vir para aqui, a gente estava em oração, dizendo, Senhor, será da tua vontade a gente ir para lá? A gente viu que os objetivos do Pernambucano nós não conseguimos. E no Brasileiro a gente queria classificar. Então chegamos na última rodada, o Senhor falando com nós, mostrando sua fidelidade e dizendo que nós iríamos classificar. Uau. Sabe o que eu acho fantástico, assim, dentro do testemunho de vocês? É porque nós cristãos, né, a gente molda a nossa mentalidade para um tipo de missionário, né? Sim. Só que Deus, ele age na sua multiforme sabedoria, Né? né? É. Ele quer usar aquela dona de casa, ele quer usar o jogador, ele quer usar o Sim. juiz, ele quer, né?
Então, assim, cara, fantástico isso que você tá fazendo, assim. E assim, pra finalizar esse testemunho, às vezes a gente fica querendo compartilhar com todos, né? E foi até o que aconteceu, não foi, amor? Eu não queria, no jogo, Sim. eu tinha clamado o Senhor. E aconteceu isso da nossa classificação em última hora. E aí aconteceu que eles mesmo reuniram todo mundo no meio do campo ali, e uma pessoa que disse, Matheus, fala ali alguma coisa no meio. Eu disse, meu Deus, o Senhor tá me dando a oportunidade. Eu falei. Aí eu falei o quê? A Bíblia nos diz que bem-aventurado é aquele cuja esperança É o Senhor. é o Senhor. Uau. Aí o que é que eu comecei a lembrar? A passagem de Paulo e Silas. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas oravam e clamavam, que o anjo desceu, o terremoto surgiu, não só eles foram soltos. Mas Todos foram soltos do alicerce. Todos foram soltos do alicerce. Ou seja, naquele jogo, era uma decisão, né, amor? A gente foi para aquele jogo como uma final. Diante daquela decisão, eu nunca vi meu time jogar tão solto. Parecia que o Senhor estava dizendo, eu vou abençoar por conta não só de vocês, mas porque eu sou fiel com a minha palavra. Uau. Sim. Tá Exatamente. entendendo? E foi exatamente isso que aconteceu. Muito jogador foi beneficiado por conta disso. E por isso que a gente testemunha, por isso que a gente prega nos clubes, né? Isso faz valer a E pena. sem né? falar que, Justamente. tipo assim, eles podiam estar grandão, né? 7-0. Teve jogador que fez mais de um gol. Mas Verdade. era mesmo que nada. Se não fosse Era uma vitória simples. Verdade. Se O não agir de for, Deus. né? O agir de Deus permitindo o outro lá. Agindo Deus. Quem Quem impedirá? Que bênção, cara. É muito, muito, muito bom bom. ouvir isso de vocês, assim, Aqui, glorificar. aqui Deus, dava assim, uns 3 episódios. Verdade. Porque Dava mesmo. é muito testemunho. Dá mesmo. Quando foi pra gente vir pra cá, eu lembro pouco antes, eu não sei se foi, mas era. Tu lembra que eu acordava com um sonho? Aham. Eu acordava um sonho e quando eu dormia de novo, eu acordava de novo com o mesmo sonho. Era muito real. E eu, amor, esse sonho. O sonho era o seguinte. Era eu andando com ele como se fosse no mar aberto. De um lado era o mar, uma parede de água, né? E do outro lado era o rio. Mas era rio e mar. E nós andando. E olhando assim, sabe, a água. E andando entre as águas. E aí, do nada, começou a vir água pelo chão. E eu disse, meu Deus do céu, tá vindo água. A gente voltou, tipo assim, a gente corria, né, no sonho, desesperado. Mas não tinha mais como, porque o mar ia se juntar com o rio e tava vindo água. Aí eu pegava na mão dele e eu acordava bem na hora que a gente ia se afogar. Tipo assim, eu tive esse sonho 3 vezes. Antes de ir Afogados, nem sabia. E quando ela né? descobriu... Aí E aí, descobriu. quando ele falou que o jogo do Afogados foi pra lá, porque ele teve outra proposta, não foi? Foi. Era Afogados e outra. Eu disse, amor, tu lembra aquele sonho que eu tive? Não, é para Afogados. Tipo assim, foi uma Bem. direção que Deus me deu. E na hora que ele falou sobre os clubes, eu lembrei do sonho que eu tava tendo. Então, E daí, eu quando tenho a gente chegou certeza aqui, que foi. Eu lembro que até foi... Ela tava na academia, a dona da academia falou. Começou disse, a falar. "Amor", aí ela lembrou, amor, o sonho. Era de Afogados mesmo. Porque a história, né, de um Contou a casal. história. Falou a história do casal. Tipo Verdade. assim, Deus, ele não pega a gente de surpresa, a gente se surpreende ainda, porque é muito. Caramba, o sonho com Sobrenatural. a história da É. cidade, né? Afogados. A gente nunca nem imaginava. Nunca imaginava. Deus é tudo, E né? é isso, Deus é né? tudo na nossa vida. Demais. Isso reflete na vida de vocês. A gente veja, eu conheço vocês há pouco tempo, mas a gente vê as pessoas que têm Deus na vida delas. É diferente. É diferente, brilho é. diferente. O brilho, né? O jeito de vocês se tratarem, como vocês são muito família, sempre estão lá com as crianças, vocês tudo. E aí a gente vê esse brilho diferente, né? Então, Verdade. Deus Glória é a tudo. Deus. Deus traz isso para a nossa vida, né? Mas uma coisa que você falou, Tá bom. Matheus, aí, que eu acho muito legal, e aí eu vou frisar só um pouquinho nisso aí pra gente, a hora vai passando e a gente se perde. Amanhã. Mas Deus é tudo. As pessoas que estão nos ouvindo, elas precisam também saber disso, que a gente precisa de Deus. Então, Né? Eu falo muito sobre isso aqui, e a gente, como é cristão, a gente fala sobre isso. Mas você falou um negócio aí também, que você é muito sistemático, Sim. né? Sou. Muito. Você é comprometido, vamos dizer assim, Organizado. comprometido com o que? Porque não é só buscar a Deus também, Isso. mas eu E preciso ser também zeloso. Ele é muito zeloso. fazer a minha parte, porque também não é só talento, você tem Isso. talento. Não é só... Como é que eu posso falar? Não é só... O trabalho duro, ele sempre vai ganhar do talento. Né? Mas Não o só talento esperar o Senhor. Na verdade, tem uma passagem na Bíblia que eu sempre falo, principalmente da minha profissão, né? Provérbios 21:31. O cavaleiro se prepara para a vitória, Isso. mas a vitória vem do Senhor. Ou melhor, o cavaleiro se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. Ou seja, precisa que o cavaleiro se prepare.
Precisa que o cavaleiro faça a sua parte. Precisa que o cavaleiro se cuide. Isso. Precisa que a gente faça a nossa parte. Eu Isso acho sem sombra de o dúvida. que Deus procura são corações contritos e quebrantados e obedientes. Eu Verdade. sempre falo Isso. algo no meu Instagram que é assim, a soberania de Deus não tira nossa responsabilidade, Verdade. né? Tipo, Porque não adianta Deus, assim, tipo, nós vivemos debaixo de uma promessa. Nós pegamos uma palavra que Deus lançou sobre a gente. Mas Deus não é fiel com o Micael ou com o Mateus, é com a palavra dele. verdade. Então eu preciso Ele é me fiel à colocar palavra. na posição Se coloca na para. brecha. Né? Exatamente. Então, assim, Deus é soberano, mas eu tenho a minha responsabilidade. Ele de treinar, isso. de se alimentar bem, de dormir. Porque não adianta, né? Muitos atletas entram no caminho de drogas, de coisa, e acaba a carreira. Porque não adianta só o talento, né? E eu falo isso assim porque tem muita gente enganada, iludida, achando que eu vou orar, eu vou para a igreja e tal, e as coisas vão acontecerem. E elas não só acontecem assim. Né? Deus ele faz a parte dele, mas você precisa treinar, você precisa estar em forma, você precisa se comprometer com os exercícios físicos. Né? Verdade. Não é isso? Sim. Sim. E não é só também o talento. Tem muita gente que tem talento, mas ela tem o talento, mas não treina. Né? O pessoal falava do Oscar Schmidt, né? Sim. De basquete. O Monsanto, fizeram uma entrevista com ele e perguntaram por que o seu nome é Monsanto? Aí ele chamou até, xingou lá, ele disse, Monsanto nada. Era 1000 arremessos todos os dias no treino. O próprio Zico mesmo, era 50 faltas por semana. Ou seja, existe sim a bênção do Senhor na nossa vida, não é? Sim. Deus falou assim para Josué, quando ele substituiu Moisés, Deus disse ser forte e corajoso. Lá no início ele diz assim, porque eu serei contigo e não te deixarei, nem te abandonarei e tal. Mas era como se Deus estivesse dizendo para ele, eu vou ser contigo como eu fui com Moisés, mas tu tem que ser forte e corajoso. E Como foi outra Moisés. coisa, Como se Moisés esforce, né? Isso, se foi esforce. Moisés. Se Moisés chegou esforce. em frente ao rio onde não tinha saída e começou a interrogar o Senhor, né? E foi que o Senhor falou, marche, apenas marche. É isso que a gente precisa aí. A nossa parte. Avançar, fazer a nossa parte. Deus está abençoando, né? Mas você tem que fazer a sua parte. Então tem muita gente que está ouvindo, né? Que está nos assistindo agora. Também vai para o Spotify esse testemunho de vocês também. E tem gente que está ouvindo e assistindo que eu vou orar. Não é só isso. Não é só isso. O que é que você faz? Você para estar ali no profissional hoje, tem que treinar todo dia? Tem que treinar, sem dúvida. Tem que se alimentar bem? Tem que se alimentar. São várias renúncias, sacrifícios, que não só por eu ser sistemático, mas para minha concepção, a gente sabe que esse esporte é um esporte de alto nível, né? Então requer isso. Requer, muitas das vezes, uma das coisas que a gente mais sacrifica, não só por ser caseiro, porque eu acho que a gente se acostumou a ser caseiro por conta dessa renúncia, por conta desse sacrifício. Então, o esporte, ele me exige ou nos exige isso. É muita dedicação. Enfim, uma partida de futebol, cara, eu venho a perder 3 quilos, 4 quilos numa partida de futebol. Caramba. A gente sabe que, eu digo isso profissionalmente, dentro da minha profissão eu trabalho com o meu corpo. Para mim estar empregado, eu preciso estar com saúde. Então, tudo isso É um investimento. tem um né? investimento. Eu preciso de uma academia, eu preciso de uma estrutura, eu preciso de uma coisa para repor. Suplemento. Eu vou chegar em clubes que não tem uma certa estrutura e condição? Vou chegar. Mas eu preciso dedicar diante aquelas experiências que eu já tive com um clube anterior. Seja com nutricionista, com alguma coisa. Minha esposa, eu confesso a vocês que é minha base diante dessa estrutura. Minha base é a pessoa que realmente tem cuidado da minha alimentação. Tem dedicado literalmente a minha casa para mim ter tempo de ir na academia, de literalmente para mim trabalhar tranquilo mesmo. Isso é a realidade. Minha esposa tem sido isso. Ela realmente tem sido minha adjuntora, tem sido aquela que tem me ajudado mesmo. Está ao lado mesmo. Está ao meu lado mesmo. Seja antes de jogo, seja pós-jogo. Uma das coisas que eu sou tão sistemático de um jeito que no clube que nós estamos não tem concentração. Não tem concentração porque algumas pessoas têm uma metodologia e outras têm outras. Eu já vim no meu conceito desde a base que precisa ter uma certa concentração. Porque assim, nós que somos familiares, que estamos em casa, quando a gente está em casa,
A gente sempre quer brincar com uma criança, quer fazer alguma coisa para ajudar a sua esposa. Criança é imprevisível, né? É, imprevisível. E aí, aqui não, aqui eu abro mão de estar em casa, que é o meu melhor habitat, que é onde eu me sinto bem, o meu literalmente descanso, para estar com os jogadores ali. Para levar uma palavra, para orar, para me concentrar com eles, ou seja, para repousar também meu corpo físico limitado para o outro dia, o jogo. Legal. Tá entendendo? Então, esses sacrifícios são precisos. E eu acredito que não só dentro dessa profissão, mas também de muitas, né? Sim. O sucesso, eu acredito que o sucesso é treinável. Né? Verdade. Sim. Você concorda com isso? O sucesso é Sim, treinável, sim. né? Sem dúvida. Precisa treinar todos os dias, praticar todos os dias. A palavra pra que a correta, na verdade, a gente sempre acaba voltando para a Bíblia, né? Isso. Mas a palavra correta é o quê? Perseverança. Perseverança. Na verdade, a perseverança ela nos conduz à vida. E se a gente para perceber, a caminhada cristã é uma caminhada de perseverança. É isso. Não é verdade? Verdade. Uma caminhada de perseverança. Se a gente vai olhar para o livro do Apocalipse, fala de 7 igrejas. E ao fim das 7 igrejas ele fala, ao vencedor. Darei Aí, isso. ao vencedor, darei isso. Ao vencedor, darei isso. Ou seja, aquele que perseverar. Então, na nossa profissão, na nossa família, na nossa casa, com os nossos filhos, com as crianças, não é diferente. Eu tenho que ensinar meu filho essa mesma coisa hoje, mesma coisa amanhã, mesma coisa depois. Tenho que passar pro meu outro filho, que não tem mais 3 ainda. A mesma coisa hoje. Não é ele? Tudo é uma Crescer e multiplicar. Justamente, tem que ser obediente. Então, assim, tudo é perseverança. E tudo é perseverança a palavra, a obediência, né? A excelência, na verdade. Por isso que Legal. nós devemos ser imparáveis. Sim. Graças a Deus, pai. Pessoal, pode falar. Obrigado. Não, eu tava dizendo pra você Pra cortar encerrar. o nosso microfone. Não, mas já É muita história, a né? gente vai, assim, a gente vai finalizar com um grande estilo, né? Com a palavra de Deus, cara. Me enche também, Ai, tão sabe? bom. A gente quer transbordar, né? Exatamente. Isso. Então, onde a gente tá, a gente sabe que... Você fala assim, não, você tem que ter Deus, você tem que ter Cristo. E muitas pessoas dizem, eu tenho. Só que é diferente, né? Tem Eu não. falava isso. Mas não vai Eu falava, só que é diferente, cara. Quando você tem, assim, ó, no espaço que você tá jogando bola, na concentração, num podcast, no açaí, em qualquer lugar você transborda, Exala. você quer, né? As pessoas têm um brilho diferente. E você sabe que quando as pessoas se desviam, essa pessoa tá Perde. diferente, né? É. Ela tá cinza, né? Não, é Mas Deus, é. cara. Deus é verdade. nossa essência. É verdade. Agora a gente vai encerrar mesmo. Mas eu queria encerrar com estilo também. Queria que você deixasse uma mensagem aí para. Mais uma. Não, só uma breve frase, mensagem. Uma uma breve frase, mensagem. uma mensagem para quem é do esporte, quem é boleiro, né? Quem está iniciando nessa jornada aí. Se deixar só uma motivação para essa Quem tem um pessoa. sonho, depois né? de toda essa história, né, Marquinhos? Motivacional essa. Ativacional. Então, para todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, eu queria só falar para dizer para você mesmo não desistir, né? Não desistir literalmente do seu sonho. Eu sei que tem senhores, senhoras, tem crianças também que podem estar nos acompanhando, né, nesse momento. Não só diante dessa profissão futebol, mas todas requer sacrifício. Sim. Todas requer dificuldade. E voltando para a palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições. Quando fala isso, fala de tudo. Fala de tudo. Talvez eu fique imaginando, se eu tivesse num clube maior. Se eu tivesse num emprego melhor, seria bem melhor. Se eu tivesse uma esposa assim, seria bem melhor para mim. Não. É a grama do vizinho. Justamente. Diante a tudo, a palavra do Senhor diz que nós teremos aflições. Nós passaremos por dificuldades, enfim. Mas o Senhor, Ele é fiel. O Senhor é fiel para nos conduzir, o Senhor é fiel para nos trazer vitória. E quando eu te falo para não desistir, é não desistir do seu casamento, é não desistir da sua família, é não desistir dos seus projetos, dos seus planos, do seu sonho. Porque o Senhor pode realizar o seu sonho. Amém. O Senhor realizou esse meu sonho que assim que eu criei, eu pensava que era impossível de ser pai. Quando eu fui pai, eu fiquei pensando, será que eu vou ter condição de ser pai? Quando eu casei, eu disse, será que eu vou ter uma condição de dar uma vida à minha esposa? Enfim, tudo isso surge ao nosso pensamento. E a gente pensa logo em quê? Em desistir, que o nosso pensamento é inclinado a isso, né? A parar, a duvidar, a se queixar. Mas nós não podemos se queixar. Então não desista, persevere, que eu creio que você vai conseguir em nome de Jesus. Amém. E Micaele? Amém.
Só pegando o gancho aí, basta cada dia ser o próprio mal, né? Verdade. É difícil a gente não ser ansioso, porque o mundo tá ansioso, as crianças são ansiosas. Mas, vez ou outra, eu me pego pensando nessa palavra. Basta cada dia. Então, assim, é viver um dia de cada vez, fazer o seu melhor naquele dia, né? Verdade. Fazer como realmente para o Senhor. Por isso que, tipo, amanhã a gente vai receber visita, não mudei nada na nossa rotina, porque todo dia eu dou o meu melhor, todo dia eu faço a melhor comida, todo dia eu deixo minha casa limpa e cheirosa. Então, não vou mudar nada na minha rotina. Ele falou, tu quer que o pessoal venha quarta ou quinta? Tanto faz. Eu só vou aumentar a água do feijão, né? Porque vai ter mais gente. Mas é isso, assim, é viver um dia de cada vez com gratidão, que também é algo assim que é Fantástico. fundamental na nossa vida. Porque, tipo, se você achar que sua vida tá ruim, pega um noticiário, vai no hospital, né? Verdade. Então você começa a pisar no Dá freio, valor assim. ao que você Dá valor que você tem, né? Então, é sobre isso. E se for para empreender no digital, para as meninas... Pra empreender, não vai fazer o arroba, não. Que ela vai Não, fazer não. O que é que eu faço? Vou falar sobre a minha experiência, né? Eu poderia estar, mesmo longe, eu poderia estar no outro nível, assim, eu poderia ter pessoas trabalhando para mim, mas a minha prioridade não é essa. Eu sou muito grata a Deus pelo dom que Ele me deu de me comunicar, sou grata a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho, assim, para me contratar, para me seguir, sabe? Sou muito grata, mas eles não são minha prioridade. São importantes, mas a minha prioridade é a minha família, minha casa, minha comunhão com Deus. Uau, Então, por isso que eu dispenso alguns trabalhos. Hoje mesmo eu dispensei 2 trabalhos, porque é algo que eu não me sinto confortável de divulgar, né? Que eu não compraria, porque já está na hora de acabar final, mesmo. Então é isso, assim, sejam verdadeiras, não se comparem. Vocês são, se você só tem, eu só tenho 1.000 seguidores, mas já pensou, se de 1.000 seguidores, 10 vai comprar uma caneca dessa que tu acabou de divulgar. Então, você é muito importante com seus 1.000 seguidores. Não se compare. Você faça o seu com verdade e não se corrompa. Em nome de Jesus, querida. Isso aí, né? É sobre isso e vai dar certo. Amém, Marquinhos. Quer falar alguma coisa? Cara, eu tô muito feliz, né, de ter o privilégio de participar desse podcast, né, de conhecer o Matheus, de conhecer a Micaela, né, conhecer seus filhos, né, muito feliz, muito lisonjeado. E é um prazer, cara, de verdade. Prazer. Conhecer o povo que vai morar no céu. Eita glória! Amém. Queremos agradecer a vocês por tirar um tempinho na agenda de vocês, que é muito corrida mesmo, mas participar aqui desse podcast, contar o testemunho de vocês. Tenho certeza que vai agregar muito na vida das pessoas. Vai Amém, motivar Guilherme. muita gente. Esse é o nosso intuito. Verdade. É ajudar pessoas a encontrar o melhor caminho. E não há melhor caminho sem Jesus. Não, Pega o violão ali, vamos fazer um curso. Vai tomar açaí, senão vai derreter. Vamos tomar açaí. Com tomar açaí, que foi onde começou e onde vai terminar, né? Ô, amor? glória. Amém do açaí. Até mais. Tchau. Ei!